Fala pessoal, eu sou o Rock Wood, sou jornalista, estou aqui de volta hoje para debater contra os tricolores. Hoje eles pensam que vão conseguir debater comigo, mas tem um tema aí que eles não podem nem falar nada, que é a terceira divisão, né, Série C, e eles acham que podem debater com o primo rico deles. Já debati contra vascaínos, contra palmeirense, eu estou aqui hoje contra os tricolores para saber se há debate ou não. E o primeiro tema é: o Flamengo é muito mais relevante para a história do futebol do que o Fluminense. Quem discorda, senta na mesa, rolando. Olha lá. Já veio o homem, né? Muita gente estava aqui nesse debate. Fala, galera, sou o Ivo Greca do canal Flu Resenha e fui convidado aqui para participar desse debate com o flamenguista. Já sabe, né? E no Fla-Flu é um ai Jesus. Papai chegou, hein? Tamo junto. Querendo, né? E aí, tudo bem? Tranquilidade? O pessoal tá pedindo. Não sou o crave, não, hein? O crave não, o rock, porra. Mas eu não sou o crave, não. É parecido. Não, nem parecido, porra. O crave é feio pra caramba, O pessoal tá pedindo um teste de DNA, caramba, pra saber quem era o pai do crave, tu viu? Eu acho que sou eu, né? Quem pegou primeiro fui eu. Quem machucou? Aí tem que saber quem machucou mais. Crave, tamo junto, Crave. Um abraço pra você. O Flamengo é mais relevante que o Fluminense no futebol? A história do futebol. Não, o pioneiro do futebol brasileiro é o Fluminense. O berço da seleção brasileira é o Fluminense. Né? Então, só disso, começando nesse tema, o Fluminense é muito relevante também. Também, não é o único, mas é muito relevante também para a história do futebol brasileiro. Mas, em nenhum momento eu vou invalidar o teu ponto. Lógico. O teu ponto é muito válido. Mas o meu time tem mais situações relevantes para o futebol do que propriamente o Fluminense. Então, por exemplo, você pode falar que o Fluminense foi o pioneiro aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que quando você vai para o âmbito nacional e englobando todo o contexto do futebol, o Flamengo é muito mais relevante. E aí eu vou citar alguns pontos para você. Tá? Primeiro ponto, quando tem a profissionalização do futebol, o primeiro clube que começa, de fato, a fazer essa sinergia entre clube de futebol e povo é o Flamengo. Tá, vai, fala. Clube de futebol e povo. Eu não estou falando sobre minorias, não. Estou falando sobre o povo no contexto geral. Tá? Quando você entende, o primeiro clube a entender a importância da mídia atrelada ao futebol foi o Flamengo. Isso é um fato. Já trouxe dois. O primeiro clube a entender a importância de um patrocínio e cota de TV foi o Flamengo. O primeiro clube a entender a importância dos esportes olímpicos atrelados ao futebol e também ao povo foi o Flamengo. Sim. Então, assim, eu não estou invalidando que o Fluminense foi relevante. Lógico. Só que o Flamengo tem pontos muito mais relevantes do que o Fluminense na história. São pontos, cada clube tem o seu ponto. A gente tem um ponto também da gente ser o pioneiro do futebol, como você mesmo falou, você não está invalidando isso. O berço da seleção brasileira. O Fluminense foi um dos clubes que mais cederam também jogador para a seleção. Campeões no mundo, de 5 Copas no mundo que o Brasil conquistou, 4 o Fluminense teve representantes. Né? Isso faz muita diferença também. Isso faz ajudar também o futebol. Eu sei que isso está no tema mais para frente, que você vai levantar também, o Rock, mas a relevância de trazer a população também não é bem assim. Né? Porque o Flamengo começou como um clube de remo. Não existia o futebol no Flamengo. Sim, que fazia treinos abertos e já tinha torcedores do remo. Bem, exato, o remo era o esporte mais popular na época. Exato. Mas o remo também era um esporte muito elitista. Sim. Era um esporte caro para se manter também. Né? Então, não dá para a gente falar que o Flamengo era um clube do povo e que não era. Mas o Flamengo não era o clube, o Flamengo se tornou o clube do povo. Se tornou depois. Calma, mas calma, eu vou sair daqui a pouco, tu sai daqui e fala com ele. Mas o que acontece é o seguinte, em relação à profissionalização do futebol, ela se veio em 33, né? Sim. Junto o Fluminense foi pioneiro nisso, o Vasco, no começo, foi contra, o América, o Bangu, bom sucesso, se eu não me engano, o Flamengo era contra. Era contra, sim. E o Flamengo foi se virar profissional depois. 35. Até a gente estava conversando na mudança de presidente de vocês, que foi o... José Padilha. Isso, José Padilha, que você falou que era muito revolucionário, coisa e tal. Sim. Isso veio depois. Então, a mudança, o profissionalismo no futebol também, quem começou foi o Fluminense, não foi o Flamengo. Isso também traz uma diferença, também importantíssimo, algo importante também para a história do Fluminense. Eu não estou querendo... Não, pelo contrário, a gente tem que ter concordância nisso, porque eu acho que é um fato, é aquilo. Eu não invalido o seu fato. Só que tem outros pontos também. Vou te dar outro exemplo aqui. Quando a televisão começa a ser a televisão, e aí já pegando a fala do nosso queridíssimo Hulk ali, Roberto Marinho ajudou muito, é uma troca mútua. O Flamengo entende também a importância da televisão. E aí eu vou voltar à questão de que o Flamengo entende a importância da mídia. A importância da mídia. Então, assim... Mário Filho, jornal, essas coisas. Exato. Tanto que o Flamengo teve a mesma oportunidade que o Fluminense, porque um dos donos do Jornal dos Esportes, quem foi também? O Guinle, Arnaldo Guinle. Caramba, do branco. Não. Estou falando do irmão do Nelson Rodrigues.
Também. Mas o Arnaldo Guilherme foi um dos presidentes do Jornal do Esporte. Então, eu acho que a mesma oportunidade que o Flamengo teve, o Fluminense teve também. Talvez o Fluminense não soube... Não soube trabalhar. Soube trabalhar por isso tão que o bem Padilha, quanto o Flamengo. Por isso que o Padilha, por isso que o Padilha é revolucionário. Eu não conheço essa história, particularmente, eu não conheço essa história a fundo. Tu quer que eu te fale como é que começa? Pode ser. Eu te falo como é que começa. Aí eu mostro por que o Fluminense fica atrás do Flamengo e por que o Flamengo é revolucionário e não o Fluminense. Em 34, o Flamengo era muito atacado pelos jornais. Em 34? 34. Era muito atacado porque o Flamengo não queria o quê? Se profissionalizar. Isso. E os jornais queriam o quê? Que o futebol fosse profissional. Tanto que teve a briga que vocês saíram em 33. Mas Tanto que o Flamengo perde um jogador pro Fluminense chamado Luciano, que era um dos destaques do futebol brasileiro, porque o Fluminense já era profissional, o Flamengo não. Mas vocês tiveram... Esse é outro tema que vocês saíram do Campeonato Brasileiro. Só para concluir, porque eu acho que esse tema de relevância é muito interessante. Não, sim, pode falar. E aí, até poder deixar muito claro isso, porque eu acho, Ivo, que usam muito de que o Flamengo é favorecido pela mídia. Não, o Flamengo teve a mesma oportunidade que o Fluminense. Só que os caras, um soube aproveitar e o outro não. Porque o presidente do Fluminense também era presidente do Jornal do Esporte, irmão. Não, é mentira. Não, calma aí. Não. Mas eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Era mídia importante na época. Aí depois... Mas o Flamengo soube surfar. Isso que ele tá querendo dizer, que o Flamengo quis surfar, surfiu... Não. Esse aqui eu discordo com todo o respeito que eu vou falar. Hulk Tricolor na área. Tô aqui hoje para poder conversar com um amigo meu, Rock, só que hoje aqui não vai ter amor. Fla-Flu é coisa séria, eu vou amassar ele. Saudações tricolores. Meu amigo, mas vamos lá. Aqui lá. a pancada vai firme. Então, em relação a isso, cara, eu acho que não tem comparação. Por quê? O clube de maior tradição carioca que sai do Brasil é o Fluminense, cara. Nós já nascemos futebol clube. Bacana. Esquece. Em relação a isso, o Flamengo se profissionalizou depois, teve esse problema da saída, né, de jogador, veio para o Fluminense e tal. Mas assim, você está dizendo que o Fluminense teve a mesma oportunidade que o Flamengo? Mentira. Teve, Hulk. Não. Olha só, existem fatos, relatos e documentos que comprovam que Roberto Marinho obrigava os narradores a gritarem gol mais alto por mais tempo do Flamengo do que para qualquer outro time. Tá? Quando tinha que escolher um jogo, quando eram 2, 3 transmitidos em horários simultâneos, o único que era transmitido para o Brasil todo era o do Flamengo. Então, como é que você quer dizer aqui... Mas nós tínhamos 2 meios de comunicação. Espera aí. Você quer comparar televisão e rádio? jornal Não estou falando de televisão. Estou falando de 35, da década de 30, não estou falando de televisão. Tá, mas tu acha que o Flamengo foi superior ao Flamengo do Fluminense de 35 em diante? Não. Então, sempre foi. Não. Não, vamos lá. Aí você que está falando. Não. Vamos lá, você está falando de televisão, estou falando de rádio. Vamos falar do rádio. Sim, eu tenho que respeitar a ordem cronológica. O Flamengo, sim, mas olha só, o Flamengo tem uma torcida grande considerando o Brasil como um todo. Óbvio, porque o Flamengo é um time nacional. Sim, então, aí o que acontece? Graças a Roberto Marinho, influência da mídia. Não, desculpa. Aí é você reduzir grandes feitos. Os jogos que passavam no Maranhão, na Bahia, no Sergipe, no qual eram times locais, era do Flamengo. Aí eu te faço uma pergunta, independente dos jogos que passavam. Não sei. Era do Flamengo? Desculpa. Não. Eu te respondo, era só do Flamengo. Tá, bacana. Não passava. Aí vamos lá. Os outros estados só viam Fluminense, Vasco e Botafogo quando jogavam contra o Flamengo. Vamos lá. E mesmo assim, qual era a obrigação do repórter? Tá. Falar mais alto o gol do Flamengo. Até hoje, isso... É claro que hoje com a internet fica mais difícil. Né? E sempre dá problema por causa da torcida do teatro atualmente. Estou botando cada vez... Daqui a pouco vou botar o microfone dentro da torcida do Flamengo. Mas sempre foi tendencioso transmissões da Globo deixar e favorecer o Flamengo com qualquer outro time. Vamos lá. Você falar que a transmissão do Flamengo passava lá... Deixa eu só responder ele rapidinho, por favor. Você falar que só passava o jogo... Passar o jogo é a consequência de algo. Concorda comigo? Sim. Se passava o jogo lá, qual era a consequência? Porque o dono era o Roberto Marinho, que era passar o time dele. Não. O Hulk, vamos lá. Só para poder te explicar uma coisa. O Flamengo se torna um time do povo. Os primeiros jogos a serem transmitidos, as pessoas estavam vendo, não sabiam nem o que era Flamengo. Não, desculpa. Roberto Marinho fez isso. Não. Impossível. Eu vou te falar o porquê. Você está falando do Nordeste, eu falei isso aqui no último debate com o torcedor do esporte. O Flamengo, quando profissionaliza o futebol, a primeira coisa que o José Padilha fez, além de trazer jogadores negros, porque tinha uma tendência na época de desmerecer... O jogador negro jogou no Bangu. Em 1906, o Flamengo só remava nessa época. Bacana. Só que tinha uma tendência nessa época da população nacional de desmerecer os povos originários, que seriam os negros e os indígenas. E o que o José Padilha fez? Tinha um movimento também de outros pensadores modernos, até o próprio Mário Filho, que escrevia muito sobre a valorização física desses povos originários. Sim. Então, o José Padilha, alinhado a essas crônicas de Mário Filho, começa a trazer jogadores negros e também nordestinos, que tinham esse porte físico mais forte. Sim.
Por exemplo, o Flamengo teve um zagueiro chamado Índio, que foi um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, que era nordestino. O Flamengo trouxe inúmeros outros jogadores também que eram nordestinos. Deixa eu concluir. Então, quando o Flamengo faz isso, Hulk, o Flamengo está fazendo o quê? Está fazendo um elo com o Nordeste. Porque falava-se na rádio sobre esses jogadores. Esses jogadores representaram o Flamengo o Brasil na Copa do Mundo de 34, Sim, de 38. mas a rádio era a Rádio Globo. Não era Rádio Globo. Eu tô falando de Rádio Nacional, cara. Eu tô falando de Rádio Nacional, então calma aí, desculpa. É desmerecer também alguns pontos, e aí, cara, eu entendo quando... Cara, vocês podem ter o mérito de vocês pra caramba de falar qualquer coisa, só que eu não posso ir contra fato. E o fato que você me traz, Hulk, desculpa, ele é superficial. Você vai dizer que Roberto Marinho não influenciou crescer a torcida do Flamengo fora do Rio? O Flamengo cresceu mais a Globo do que a Globo cresceu o Flamengo. Ué? Aí não, essa aí... Por favor, pô. Fala, galera, meu nome é Nino Smith. Rock, pra me enfrentar, só se fosse o Balboa, irmão. Ó, toma. Então, vamos lá. Primeiro, escutei o debate de vocês aí. Chega só um pouquinho mais perto do microfone. Relevância do Flamengo em cima do Fluminense. Para começar, o assunto é futebol, o assunto não é televisão. Correto? 1900, pegar aí 1902, Fluminense aparece como futebol clube. Bacana. No Rio de Janeiro. O Flamengo, Vasco, Botafogo são regatas. Então aí já começa a provar a relevância do Fluminense. Bacana. Ele é visionário para o futebol naquele momento. Sem contar o primeiro estádio, que é a Laranjeiras, sem contar a seleção brasileira. O Fluminense é o berço da seleção brasileira. Primeiro gol da seleção, primeiro título, 1919, tudo isso. Não adianta você debateu aqui teus argumentos que são todos plausíveis, mas nada disso foi futebol. O Flamengo só aparece para o futebol relevante em 1981, gente, na geração do Zico. Antes não existiu. Então, olha só, 1900 a 81 são 81 anos. Olha só, 81 anos de futebol, história, matemática, curto e grosso. O Flamengo não tem relevância ali. 81 anos, não é nada. Teve Leônidas, Pá, teve alguns jogadores importantes, mas futebol, resultado, o Flamengo não é nada. Tem certeza? Não é nada. O Fluminense era o maior campeão carioca há 81 anos. Dali pra cá, se a gente pegar de 1981 até 2026, vai dar o quê? 40 e poucos anos aí? Na matemática, não chega a 50 anos. Então, nesse período de futebol, digamos que o século passado o Fluminense dominou, dentro do Rio de Janeiro. O Fluminense domina um século. E o Flamengo está tentando dominar o outro. Está dominando. Mas que tem metade ainda para ser disputado. Mas então, o futebol é só dentro de campo? Então, mas olha só. O futebol é só dentro de campo? O assunto é futebol. Não, sim. Mas calma aí, o futebol é só dentro de campo? Claro que não. Claro que não, correto? De futebol. Correto? Então, assim, no futebol, o Flamengo, o Fluminense é tão mais relevante que o Flamengo, até porque tem a história toda do Fluminense, criar o futebol do Flamengo, aquela coisa que ninguém sabe ao certo a história. Nasceu ovo, a galinha. Cada um conta ali. Mas isso aí pra mim é a coisa mais escrota que existe. Mas virou praxe. E aí o que acontece? Então a relevância do Flamengo sempre foi o quê? Durante 80 anos, 81 anos, o Flamengo caçou o Fluminense. Então o Fluminense era o alvo, era a relevância. E só consegue isso quando chega numa geração que é fantástica. Ninguém vai discutir isso aqui. Fantástica pro Flamengo. E acabou. Os caras jogavam muito, mas fora do Flamengo não tiveram a carreira que deveriam ter. Mas no Flamengo eles foram relevantes. Marcaram história ali. E muda a história do Flamengo, junto com tudo isso que você está falando. Só que aí a discussão acaba num detalhe só. Claro que os clubes têm os hinos deles que são oficiais que a gente não canta. Bicho, nenhum time do mundo ia admitir nem ia cantar o nome do outro clube rival no hino. A relevância do Fluminense está no hino de vocês, é vocês que reverenciam a gente. A gente não está nem aí. O Flamengo é normal, filho. Normal. Para nós é normal. Não. É indiscutível. Seleção brasileira, o Flamengo não existe. Cara, olha só, vamos lá. Pro torcedor do Rubro Negro, como você falou que o Flamengo é irrelevante, como pro tricolor. Não, é relevante. Não, mas não tem mais relevância. Não existe. O torcedor rubro-negro não está preocupado se o jogador do Flamengo foi bem na seleção, não. Ele está preocupado se ele foi bem no Flamengo. Até porque quem vive de glória de seleção, deixa eu concluir, é o torcedor do Vasco, do Botafogo, que usa o Garrincha até hoje. E se você for ver, né, alguns outros jogadores também, o próprio Vascaíno usa alguns jogadores, o Vavá lá, que de fato... Né? Enfim, tu trouxe ponto, foi até bem do que tu falou. Tá? Concordo contigo em alguns pontos. O Fluminense ficou durante muito tempo sendo o maior campeão carioca, mas aí você refuta o seu próprio argumento. Quando você utiliza de que o Fluminense ele tem uma distância no Campeonato Carioca no momento em que o futebol era pré-histórico. E aí, quando o futebol começa a ficar de verdade, quando se torna o futebol, o esporte, o game, o player, o soccer, o Flamengo foi protagonista. O Flamengo virou protagonista do futebol quando o futebol se tornou futebol de verdade.
Eu não posso chegar aqui agora e dar uma de vascaíno, e ficar usando pauta dos anos 20, quando o assunto é, meu time ganhou, quando você pegava times que não eram profissionais. Você falou, se eu for considerar, deixa eu concluir, se eu for considerar 80 anos, como você falou, de relevância, eu estou sendo injusto com todo mundo. Porque até 33, Vou só dar uma resposta para de 1902 a 33, o futebol não era profissional, brother. Então, só para encerrar esse assunto da minha parte, você falou de relevância de clube. Então, na história, é indiscutível. A relevância do Fluminense é muito maior que a do Flamengo para a construção do futebol, inclusive do próprio futebol do Flamengo. Mas aí você acaba validando o que você falou. Você falou que eu estava falando de história passada. E aí, para terminar minha fala, se a gente for pegar os jogadores, o recorte de jogadores, quando o Flamengo começa a brilhar em 81, para frente e para trás... Mas o Flamengo não começa a brilhar em 81, desculpa. Se a gente for pegar o corte, a relevância, então, assim, é mais ou menos tipo assim, o Fluminense vai ter os seus jogadores que são jogadores como tipo no samba, Silas de Oliveira... Beto Sem Braço, os caras mais relevantes, e depois tem qualquer compositor. O Flamengo, a história do Flamengo é do Zica, é Fio Maravilha. Não. Aí não, tu começou bem e tu levou pro lado errado, pô. Vamos lá, o segundo tema é: o Fluminense nunca teve uma sequência de títulos relevantes. Sequência, não tô falando de hiato, sequência. Não é hiato, aí você tá indo... Sequência. Não, calma, deixa eu... Posso terminar de falar? Pode, claro. Só tô tendo na palavra sequência para vocês não distorcerem. Não, eu não vou distorcer momento nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte. Olha só, rapidinho. Hulk, pelo amor de Deus, Hulk. Porra. Caralho, olha só, o que acontece? Esqueci o que eu ia falar. A sequência de títulos. Aí você está indo em contramão da tua última afirmação aqui, da primeira afirmação do caso. O futebol não nasceu em 2019, não nasceu nos anos 80. O futebol vem desde 1902, né? O Fluminense é pioneiro. Mas vamos tratar de 33 para frente, que era profissional? Então, beleza. Então vamos tratar de 33 para frente. De 33 para frente, o Fluminense teve anos que ganhou Carioca, Rio e São Paulo, que eram campeonatos importantes na época, né? E Campeonato Brasileiro também no mesmo ano. Uma sequência de títulos também. Qual foi o ano disso? Desculpa. 84, o Fluminense ganhou o bicampeonato Carioca, em cima do Flamengo. No caso, foi o Flamengo, né? O primeiro jogo foi... 83 e 84 foi em cima do Flamengo, 85 foi em cima do Bangu. Aí o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro em cima do Vasco, em 84. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, Campeonato 85 ganhou. Não, 83, 84, 85 foi o tricampeonato e um brasileiro no meio. Então já teve uma sequência de títulos. Teve anos que o Fluminense ganhou, né? Um ano, na verdade. Agora eu não vou recordar a data. A galera pesquisa aí. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca e o Campeonato do Rio e São Paulo, que eram campeonatos importantes na época. O Fluminense tem 3 que Rio e São Paulo. Então, cara, teve momentos na história que o Fluminense ganhou, sim, títulos importantes. Em sequência, só que é aquilo. Mas aí, vamos lá. Mas o Fluminense teve tricampeonato. Só que vamos lá, olha só. O Flamengo teve títulos relevantes em todas as décadas. O Fluminense também. Não. Não teve. O Flamengo sempre teve uma sequência muito mais vitoriosa de títulos relevantes. O Flamengo, e aí eu repito, o Fluminense, no pior momento do Fluminense, o Fluminense foi parar onde? Na terceira divisão. O Flamengo, no pior momento, ganhou o quê? Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então não tem como comparar. O Flamengo sempre teve títulos relevantes, Ivo. Tudo bem. Em sequência. Tudo bem, mas o Fluminense também teve na sequência. Na época, olha só, mas na época que os campeonatos eram importantes, como o Campeonato Carioca, Rio e São Paulo, o Fluminense ganhou títulos na sequência. Então, vamos lá. Você está falando da década de 60, 70, ok? 60, 70. Eu estou pegando 2 décadas. 80 o Fluminense ganhou o tricampeonato. Mas 80 o Fluminense foi mais relevante que o Flamengo? Não, vocês ganharam o Campeonato Brasileiro. Na década de 80 o Flamengo foi mais relevante? Ganharam o Mundial de Clube, e teve sequência? Não, o Flamengo só não ganhou. Mas... O Flamengo dominou a década de 80. Bem, mas... Em sequência. Calma aí, Hulk, calma aí. A sequência do Flamengo em 80 foi muito maior que a do Fluminense. Também teve essa sequência de títulos importantes na época. Mas aí, foi maior que a do Flamengo, Ivo? Mas tudo bem, o Rock. Não é tudo bem. Foi ou não foi? O Rock, olha só. Ivo, foi ou não foi? Tudo bem, vocês tiveram uma sequência melhor nos anos 80. Nos anos 80 vocês tiveram... Então, é o que eu tô te falando. Então, vamos fazer um cálculo aqui? Mas olha só, Rock, você não pode apagar o passado do Fluminense. Eu sei que você não tá apagando. Mas você não pode esquecer que o Fluminense também, nos períodos que os campeonatos Carioca e Rio e São Paulo eram importantes... Tá bom, o Flamengo ganhou tricampeonatos em 3 décadas diferentes ali. Na década de 30, de 40, de 50. O Fluminense também ganhou tricampeonato. Então pronto. Mas, porra, beleza. E a gente ganhou também no espaço de tempo. Aí, vamos lá. Aí vocês... Só que aí o Campeonato Brasileiro e Rio e São Paulo. Ok, mas aí é onde eu tô te falando. Quando você vai fazer o cálculo de décadas e você começa a fazer a relevância, a sequência para. O Fluminense para na sequência. O Fluminense fica da década de 90 até a década de 2010 sem ganhar título relevante praticamente. A década de 90 foi a pior década do Exato. O Fluminense, de título relevante, o Fluminense ganha uma Copa do Brasil em 20 anos. Em 2007. Peraí, cara.
Eu tô falando de 20 anos, não tô falando aqui de 2, de 5, de 10 anos. São 20 anos. Em 20 anos do Flamengo, de ostracismo do Fluminense, o Flamengo empilhou Brasileiro, Copa do Brasil, pô. Mas foi uma das melhores décadas de você Não, também. negativo. Foi, pô. Vocês, negativo. vocês, 90? Você, 90? 90 vocês ganharam o título do Brasil. 90? Foi a geração final dos anos 80. O Júnior tava naquele Calma time. aí, o Flamengo teve na década de 90 horrível. Vocês tiveram o Bebeto. Não, peraí, vamos lá. Time. Olha só, eu vou falar pra você. O Marcelinho Carioca subindo, o Paulo Vocês Júnior estavam na subindo. Série C, o Flamengo estava ganhando a Mercosul com um time ilimitado. Sim. Fato, O Flamengo ganha 99 a Mercosul contra o Palmeiras com time limitado e vocês estavam na Série C. O Flamengo vai ganhar Copa Ouro, Copa... Porra, calma aí. Tudo bem, mas olha só. Não, calma aí, Hulk. Peraí, Hulk. Calma aí, Hulk. Aí é outro tema que ele vai ter. Peraí. Tudo bem. Então, assim, só pra ratificar aqui, vocês podem ter tido a sequência de vocês. É esse que é o ponto. Eu acho que é esse o ponto que muitas das vezes a gente não consegue chegar no consenso. Eu não invalido o ponto de vocês. Não, nem eu tô invalidando, só que na sequência... Só que o meu ponto, o Flamengo conseguir mesmo com a validação do teu ponto, ter uma relevância maior. Não, porque tem que argumentar. Se ele falou que o Fluminense não teve títulos em sequência. Pô, tem, cara. Mais do que o Flamengo, não. As estrelas ali... Pô, olha só, você falou que o Fluminense não tinha títulos. Vamos lá. Agora, não mais do que o Flamengo. Já mudou a fala. Então, o Fluminense você nunca escreveu aí teve que você falou. sequência de títulos relevantes. Sequência. E eu tô falando. Tivemos, eu tô te teve. falando. 3 tricampeonatos, teve brasileiro com tricampeonato, teve Copa Rio-São Paulo com tricampeonato. Então, isso na época eram os títulos relevantes. Você está dizendo que não teve, só que já te dei Bacana, mas 4, tudo bem. 5 Só que a exemplos. gente se a gente for pegar aqui de 60 décadas, 70 décadas. Beleza, Como a é que gente, fica a gente isso? teve uma década apagada, que foi a década de 90. Não foram 2. Sim, mas a outra foi de recuperação. Mas isso aí é porque a diretoria do Fluminense queria acabar Aí com é o futebol. problema de vocês, não é nosso. Sim, mas graças a Deus a gente voltou e não teve isso, cara. Isso não existe, pô. Beleza? Agora tu diz que não teve, é mentira. Teve sim. Tudo bem, mestre? Eu sou o Matheus, mais conhecido como Flumirim, e eu tô até com medo do Flamengo vir me sequestrar, porque eles adoram roubar moleque de Xerém. Então, quando você diz que o Fluminense não tem títulos relevantes... Não falei isso. Não, desculpa, é relevante. Sequência, isso mesmo. De títulos, sequência de títulos relevantes. Só que aí, em 10, na sua pior década, como tipo de 2010 a 2019, você ganhou um título, que foi a Qual Copa foi? do Brasil. Uhum. Vocês ganharam em 2013. Uhum. 2010 a 2019, eu não ganhei só uma Copa do Brasil. Não, você ganhou o quê, então? Você que ganhou eu ganhei? Carioca? Naquela Não, época ganhei já brasileiro não 2019. era. Não, então, tô falando até 2019. Ah, então você bota até 2018. Tá bom. Mas até 2018 você não tinha títulos. Assim, que você acabou de falar que não tinha títulos em sequência até. De 2010 a 2018 você ganhou o quê, o Rock? Você já falou. A Copa do Brasil. Aham. E dois cariocas, um em cima do Vasco e o outro... Carioca, o Flamengo ganha 2010 com o Ronaldinho. Uhum. Na verdade, o Flamengo ganha 2011 com o Ronaldinho, ganha contra o Vasco e ganha 2013, se eu não me engano, né? Então, Não o me recordo, Fluminense enfim. tem a sequência ali, Copa do Brasil, Brasileirão de 2010 e 2012. Uhum. Em uma sequência de menos de 5 anos. Ah, vamos botar bacana. 5 anos. E aí também tem 1952. E você falou que pegou a minha pior década, não foi? Eu acho que é a sua pior década, pode dizer Bacana. sim. Na tua pior década, tu foi para onde? Na Série C, mas... Pronto, obrigado. Na minha pior década, eu ganhei a Copa do Brasil. Pô, mas na minha pior década eu também fui bem. Foi bem pra onde? Eu ganhei Tu um Carioca ganhou a Série C? Não, mas na minha ganhou a década Série C? eu também fui bem, pô. Não, tu ganhou a Série C. Em 95, eu... Não, bacana, mas tu ganhou a Série C. Não, beleza, mas tem, então mesmo acabou, assim é um título, Bacana. um título nacional. Bacana. Bacana. Depois disso tudo a gente Não, mas tá ganhou- tudo bom. Tu a gente falou que a minha criou pior título. década eu ganhei o quê? Uma Copa do Brasil. E na tua pior década tu fez o quê? Ganhei um Carioca. Não, tu foi para onde? Não tô falando onde fui parar. Eu ganhei um título. Ué, cara. Eu ganhei um título nacional, cara. Bacana. E aí, pô? E aí? Acabou. Eu Tu ganhei ganhou qual título nacional na tua pior década? Pode ser uma Série C, mas Ah, pode ser não. Foi uma Série C, não é uma isso? Série gente? C. Não foi uma Série C? Foi uma Caiu, Série C, mas foi uma Série C. levantou, É, isso aí, pô. Porra. Foda pra caralho, isso aí. Tá certo, pô. Ué, É isso aí. Tá na história, pô. Foi. É isso. É isso. se a gente teve uma década ruim, Aham. depois de 20 anos, a Aham. gente se levantou. Porra, tá. Isso é Em bom. 20 anos não, em 20 anos não. Em 20 anos a gente pilhou títulos. Todos os títulos possíveis depois da Série C a gente conquistou. Sério mesmo? Menos o Mundial. Você tem quantos Libertadores? Tenho uma. E ganhei com muito orgulho a minha Libertadores. Amém. Todos E nós vocês ganhamos podem- 4. Com muito orgulho. Todas, Vocês eu tenho podem 4 ter com muito 4, mas orgulho. vocês nunca vão ganhar que nem a gente. Por que não? Porque o nosso time era desacreditado, sem Ah, investimento. Ué, Tem isso também?
Pô. Tem isso também? Então eu posso dizer, então eu posso dizer se a gente que eu for tenho um botar- brasileiro se que a vocês gente- não vão poder ganhar que nem eu. Se Porque eu vocês saí da forem zona do botar- rebaixamento. Calma. Eu tô calmo. Se Só me vocês forem responde. botar na mesa, Então, vamos lá, me responde. vocês tiveram investimento. Não, tá, começou a história. Em 2009, 2010 foi assim. A gente foi o time guerreiro que saiu do rebaixamento. Mas vocês foram campeões brasileiros? Não, calma aí. Mas eu saí da zona do rebaixamento em 2009 e ganhei o brasileiro em 2009. Interessa. Ah, não interessa porque é o Flamengo, né? Interessa. Quando é vocês, é Cara, superação. Ó, em 2019... Esse título de vocês... Roque, eu me apego bastante à palavra da pauta, que a gente tem que Bacana, respeitar a isso aí, vamos pauta, lá. o debate. Então aqui a discussão é, o Fluminense não tem títulos em sequência, correto? Não teve uma sequência, Uma sequência de títulos. relevantes, ok. Quando o nosso hino popular é construído, na década de 80, uma parte do hino já fala. Não conheço o hino popular. O Fluminense, uma parte do hino, ele fala: salve o tricolor, salve o tricampeão. Então, se é tricampeão, sabe por que ele é tricampeão? Porque ele era 3 vezes tricampeão. Era o único time do estado que, por 3 vezes, foi tricampeão em sequência. Bacana. Então, já acabou com o teu argumento. E aí, justamente, quando surge a década de 80, o Fluminense ainda é, mais uma vez, tricampeão. Ele se torna o primeiro tetracampeão tricampeão. Deu para entender? Ele ganha 4 vezes o tricampeonato carioca. Então, ele é o primeiro na história a conseguir isso. E aí, quando o Flamengo já está ali no auge de 80 para cá, o Fluminense, no seu pior momento, ainda consegue. Não, Como não foi você o pior falou. momento. Não, no seu pior momento que eu falo, depois ali, a década de 90, o Fluminense ainda consegue ganhar um carioca, né? E aí ele realmente está mal ali de sequência. Mas logo em seguida, na década que ele volta para a elite, você está pegando toda hora no gancho da Série C, e não tem como apagar isso. Quando ele volta... Não tô pegando nem toda hora não, tá? Até Quando porque ele volta ali, ele faz uma sequência, como falou muito bem o Matheus aqui, de praticamente quase que um tricampeonato nacional, que é a Copa do Brasil 2007, ganha o Brasileiro 2010 e o Brasileiro 2012. Então, só, o Fluminense, além de 4 tricampeonatos na sua história, ele tem praticamente um tricampeonato nacional. Vamos lá, tu tá pegando então uma sequência de títulos em anos separados para ele falar que é praticamente um tricampeonato. É isso que você... 9 títulos. Não, tudo bem, calma aí. Tu viu o que ele falou? Ele falou que agora o Fluminense ganhou a Copa do Brasil 2007, um Brasileiro 2010 e 12. Então tu tá querendo pegar 6 anos ali e falar que você é praticamente tricampeão nacional, é isso? Nós somos tetracampeões. Não, eu tô pegando a tua fala. A sequência tá aí na história. Ouve o que tu falou no final. Você ouviu o que tu falou no final? Ninguém conseguiu fazer isso no Carioca. Pô, mas o que tu falou no final? Tu tá querendo se vangloriar de uma situação que passaram anos. Então, eu tô te falando que as sequências dos títulos. E o Flamengo também teve sequência. Tá, mas o pauta não foi o Flamengo. É, você não, falou sim. do Fluminense. Mas eu uso o Fluminense para poder pautar a sequência do Flamengo. Entendeu? Você pode mas aí eu vou repetir qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Nino. Nino, Você deixa eu quer jogar concluir na minha rapidinho. conta, você quer jogar na minha conta uma culpa que não é minha. Eu não tenho culpa do Botafogo e o Vasco existir, cara. Aí não é problema meu, entendeu? Com a gente vocês não vão nada. Agora com os caras... Não, mas calma aí, No pô. melhor momento do Flamengo a gente ganhou 2. É sequência. Bicampeão em cima do melhor Flamengo e pós-Zico. A gente é bicampeão em cima do melhor Flamengo Cara, pós-Zico. parabéns pra vocês, mas ganharam o estadual. Enquanto vocês estão comemorando o estadual, Não, mas o essa meu coisa time não tá é comemorando a título. América Não é 3 título. vezes. Aí, calma aí, Roque. Aí você tá entrando em contradição. Ah. O Campeonato Carioca era importante nesse período. Não, cara, não é contradição, não. Não, Vamos lá. Roque, olha só. Vamos lá. Olha só. Você Ah. acha o Campeonato Carioca importante hoje? Depende. Eu acho importante, minha Se opinião. o Flamengo perder, vai ser criticado. Exato. É igual a mesma coisa a gente aqui também. Pronto. Eu acho assim, importante se você chegar na fase final, você vai, por exemplo, no Fla-Flu, você não quer perder pra gente e a gente não quer perder pra vocês. Aí é válido. Mas olha só, em confrontos, que ele estava querendo dizer aqui, na sequência de títulos, a gente, no pior momento, bem lembrado por eles, no pior momento do Fluminense, a gente ganhou um campeonato carioca em cima de vocês, fazendo um gol de barriga, que é um Fla-Flu histórico. Bacana. Aquele. É um Fla-Flu histórico. Só que aí quando você traz pro âmbito nacional, como ele trouxe Tudo aqui, bem, aí não tem argumento. Roque, tudo bem, Roque, mas o Campeonato Carioca até os anos, começo dos anos 2000 era um campeonato Não, eu não pra caralho. concordo pra você. Não, até de 2010 ali era... O de vocês, do Pet, porra, foi do Gigante, caralho. gigante. Não é gigante. A mesma coisa pra vocês, o nosso do 95. Não, e eu acho gigante pra caramba, pelo Igual contexto agora- da história. Igual agora, recentemente, esse agora que a gente ganhou de 4-1 vocês, de 2023. A gente tinha perdido o primeiro jogo. É importante. Aí sim, um título desse, lógico, se a gente ganhasse só o Campeonato Carioca em 23, a gente não se daria como satisfeito. Mas, porra, é um título importante. Querendo ou não, tá marcada a história. Então, é um título importante. Agora, nas sequências, foi o que ele falou, cara. A gente ganhou esse título na sequência na história do Fluminense por muito tempo, cara. Tricampeonato, Campeonato Carioca no Brasileiro mesmo ano, Campeonato Mas, Carioca ô, e Ivo, Rio São vamos dividir Paulo. por décadas. Não, tudo bem, você já levantou Tudo esse bem, pauta. vamos fazer. essa Então, pauta. mas é esse é o ponto. Eu não estou invalidando. Quando você fala que vocês ganharam um monte, é como se eu estivesse invalidando. Pelo contrário. Não, não tá. Eu não estou invalidando. Eu sei, nem Só eu que tô se você for validando, fazer, se você for fazer uma divisão de décadas, você vai ver que existe um hiato muito grande.
Não existe um hiato, Roque. A gente ganhou títulos do tricampeonato nos anos 70, 80, não ganhamos em 90 e não ganhamos em... Na década de 2000. 90, no 2000 não ganhamos, exatamente. Mas a gente não, 90, não, só 95. Não, tá falando de sequência. Sequência de títulos, sequência. Em 2000 a gente ganhou um bicampeonato, no caso, em cima de vocês, no caso. Beleza. Faz parte, né, do jogo. Não, é só isso. Mas era Taça Rio, Taça agora. Não. Eu tô falando Estadual. tô falando Carioca. 2022 e 2023. Ah, não, tô falando agora, né? De agora. Não, tô falando, pensei que você falando da década de 2000. Não, tô falando agora. Eu não tô recente. invalidando vocês. É o seguinte, a sequência. Taça Rio. Taça Rio. A gente acabou ganhando... Vocês ganharam o estadual contra outros. Não. 2005 vocês ganharam... Não, tá falando... A gente ganhou contra outros. Mas vocês também, porra, foi que o amigo aqui bem lembrou. Não é? Pô, vocês com o Vasco e com o Botafogo é uma vergonha, cara. Né? Aí você... Vou pegar até a fala. A gente faz a nossa parte. Não faz tanto, né? Porque quando a gente faz. Faz, mas quando chega na hora do vamos ver, o Flamengo tem mais finais. Não tem discussão. Em final, não. Em jogos decisivos, o Fluminense tem mais títulos. Mas em finais diretas, quem que tem mais? Tá igual, Roque. Tá igual, Tá igual. O Flamengo tem mais vitórias. Tá igual, Roque. O Flamengo tem mais vitórias. Em jogos decisivos, quem tem mais vitórias? Quem tem mais títulos em cima de quem? Em quadrangulares e tudo mais? Não importa. Para ser campeão, precisa de um vice. Bacana. Mas quando o confronto é direto? Beleza, vocês ganham. Mas quando vale título, a gente... Mas não é sobre valer título. Roque, Ok. tu sabe que Fla-Flu é o jogo mais imprevisível que tem. Pra mim, é o jogo mais difícil. E é o rival tem, que eu mais tanto pra respeito. gente quanto pra vocês. É o rival que eu mais respeito. Exato, é a mesma coisa. Não é sobre ser atualmente, é o rival que eu mais respeito. Porque o Fluminense, de fato, é rival do Flamengo. O Vasco foi construído, pô. E agora o terceiro tema aqui. O Fluminense nunca fez questão do povo. Como é que é a história? Vamos lá. Repete por gentileza. Vinícius Viana na voz. Aí, Roque, pega a visão, hein? É proibido remar. Tá ligado, hein? É proibido remar. Recordar é viver. Casal 20, 95. Esquecem. Vamos debater Fla-Flu que nós vai tirar essa onda hoje, certo? O Fluminense nunca fez questão do povo. Como é que você pode afirmar isso? Porra, na história, porra. História? Que história? Todas as Baseada em histórias. quê? Em tudo. Por exemplo, Jovelina Pérola Negra, Cartola, tu quer falar entre outros grandes artistas. Então, o torcedor tá falando São de da massa ilustres. popular. Tá bom. Periférica do Rio de O que o Fluminense Janeiro. fez pelo povo? O que o Fluminense fez? Precisa dizer? Sim. Então Tô te vou perguntando, falar. não sei. O Fluminense abriu portas para inúmeros jogadores negros, né? Entre outros grandes fatos. Então, não pode se afirmar que o Fluminense não é um time do povo. Claro, o Fluminense, comparando com torcida, pode ser menor. Mas Tô falando sobre tamanho. tá, tudo bem. Mas não pode agregar e chegar e falar no contexto geral que o Fluminense é um time do povo, que não é. Não, o Fluminense o não é um time- Flamengo não, que se não, afirma não. que é o time do Não, o povo. Flamengo é. Certo? Não, o Flamengo é. Hoje, infelizmente, tem... Tá, devido à questão de massa, infelizmente, hoje, o Flamengo é muito elitista em seus preços. Claro, é Mas só o você Flamengo ver foi um clássico, construído- por exemplo. Não, o Vocês Flamengo cantam foi mais que a torcida do Não Fluminense? Não cantar, irmão, peraí. Não, mas é Não é sobre clássico. cantar, eu tô falando sobre ser do povo. E como O é que vocês Flamengo foi conseguem ganhar na o Flamengo- torcida, no canto, o povo? Mas eu não tô falando sobre cantar, cara. É porque nós falamos até isso aqui. Hoje, o próprio Hulk falou, ele já foi em clássicos, que a torcida do Flamengo era o bicho. Só que de um tempo pra cá, se tornou o quê? Há muito tempo, por sinal. De um curto tempo pra E cá. olha que vocês se estão tornou com o quê? títulos grandes. Mas é por conta de expressão. de ser de elite. Porque o povo do Flamengo mesmo, o povão do Flamengo que ia surfando nos trens, na porta dos ônibus, nenhuma torcida Mas do a Rio torcida do batia de frente. Fluminense também frequentava geral de uma forma Mas expressiva. o Fluminense sempre foi um Anos clube 80 elitista, e você sabe também disso. dividia Tá, o clássicos de Fluminense ponta sempre a foi um ponta clube contra a elitista. torcida do E Flamengo. você sabe disso. Entendeu? O Fluminense sempre foi um Era clube uma elitista. outra era popular. Pô, tudo é a Globo que vende? Não, eu nem citei Globo, ele que tá falando. Mas Certo. o Fluminense sempre foi elitista, cara. Isso não é mentira. Isso é um fato. Tem certeza? Você falar que o Fluminense é tão do povo quanto o Flamengo, desculpa. Não, tô falando a questão da massa. Eu não A tô falando de torcida do tamanho de Flamengo é massa. bem Eu tô maior. falando do Flamengo ser um clube muito Entendeu? mais abrangivo e ter todos os tipos de torcedores. O Pelo amor de Fluminense Deus. também. Porque o futebol hoje é um esporte... Negros, pardos, brancos, Ok, mas o Flamengo é ricos, muito mais pobres, inclusivo que o Fluminense. moradores de comunidade. Desculpa, eu vou ter que pegar aqui entendeu? agora a pauta do vascaíno e botar embaixo do braço, porque é o Não. fato. O Flamengo é muito mais incluído. Não tem como você debater disso, desculpa. Tem certeza? Muita certeza. Muita certeza. Pérola Negra, porra. É isso. Valeu, Bruno. Valeu, mano. Vamos lá. Me apegando à pauta de novo. Amém, graças a Deus. Né? O Fluminense não se predispõe a ser um time do povo. Bem, vou voltar de novo na história porque já Nunca começa, fez questão do povo. já Desculpa. começa a quebrar o argumento aí. Os outros 3 grandes clubes cariocas são de um esporte que, apesar de até ter uma popularidade naquela época, mas é de remo.
Quem nasce pro futebol é o Fluminense. Quem é popular, quem é o esporte mais popular do mundo, quem tem isso no seu nome, Fluminense Futebol Clube, é o Fluminense. Então tu tá Fluminense desconsiderando o contexto nasce histórico. pro povo, nasce pro futebol. Não. Então tu tá desmerecendo o argumento dele. Não é argumento. dele. Não, ele falou aqui agora. Qual era o esporte mais popular da época? O Remo? Então, Só tinha calma aí. Remo. Então calma aí. E hoje o Remo tá onde? Mas aí vamos lá no tá detalhe. tirando contexto histórico, O Remo, olha só, o Remo hoje, ele ficou ali na Zona Sul. Os 3 clubes são da Zona Sul. Botafogo, Fluminense e Flamengo. Então, não dá nem para dizer que ninguém era popular na época, entendeu? Ninguém é popular. Os 3, o Flamengo, Botafogo e Vasco, são Remo, o Fluminense nasce pro futebol, dentro da Zona Sul ali. Aí vamos lá. Todo mundo sabe da Como é que nasce o futebol do Fluminense? Ué? É futebol, Não, cara. como é que nasce? Eu não sei, não vou entrar na história não, agora não. Essa não é a pauta. O Fluminense é uma instituição voltada pro povo. Aí, faz parte da pauta. O Fluminense não, tu falou que o Fluminense não é pro povo. O Fluminense começa com futebol. O Fluminense, ele tem ali na sua história ali, né, ele, apesar da história aqui deturpada do pó de arroz, vamos lá. Isso aí pra mim também é outra mentira que escrota, tá? Digamos que seja verdade a história do pó de arroz. Essa mentira. Digamos que seja verdade a história do pó de arroz. Não desmerecendo a vocação do Vasco com a questão do racismo, é uma pauta deles, que é relevante, e eu, como negro, a gente como negro, não vai nunca desmerecer isso, pelo contrário. Mas se o Fluminense tem um pó de arroz, é porque ele tinha um negro jogando. Correto? Naquela época. Não. Sim. Ele se pintava e botava pó de arroz pra se passar por branco. Não, o motivo pelo qual ele se pintava não é aquele... Então, mas não é isso. Peraí, cara, mas não é isso, você não entendeu a fala. Eu falei, deixando de lado a história verídica ou não do pó de arroz, tinha um negro jogando. Então, o fato histórico do pó de arroz não é contra o Fluminense. O Fluminense é o primeiro time carioca por um negro jogando. Talvez o Bangu tenha uma outra história também. Então o Bangu pode ter sido antes. Mas o Fluminense... Foi. Então o Fluminense não tem essa que o Fluminense não era... Mas o que é o povo? Aí, belíssima colocação. É isso que eu quero entender. O que é o povo? 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 Eu estou te perguntando, eu quero ouvir você. Por que o Flamengo é do povo e o Fluminense não é do povo? Porque o Flamengo simplesmente deu a oportunidade do povo torcer. E o Fluminense não? Não. Por que não? Diferente. Por que não? É diferente. Não, vamos deixar ele falar. Esse debate está interessante. É porque é onde eu falo. Eu não posso desconsiderar o contexto histórico. Você desconsiderou o contexto histórico em algum momento. Quando você fala que o futebol é o mais popular, o Fluminense nasceu para o esporte popular. Não. O Fluminense nasceu para um esporte que nem era esporte naquela época. E que se torna mais... Que se torna depois. Então calma aí. O Fluminense deu ao povo o futebol. Porque o Remo nunca vai ser nosso. Não, cara. Não é isso. Não é o Remo isso. nunca não foi. É esse o ponto. Não é esse o ponto. O Fluminense não é clube de Não é Remo. esse o ponto. Ele é de futebol. Vamos lá. Você botou o travesseiro para poder dormir quando eu comecei a falar sobre o contexto do Flamengo trazer... Deixa eu rapidinho. Não. Esse negócio de falar que o Fluminense é um time do povo, vamos lá, cara, só para esclarecer. Quem transformou o Flamengo no time do povo foi o Roberto Marinho. Desculpa, Hulk, isso é teoria da conspiração. Não é, cara. Não é. Você pega relatos aí, tem Sabe quem foi mais importante para o Flamengo se tornar do povo do que o Roberto Marinho? Tu sabe quem foi? Peraí. Tu sabe quem foi mais Se importante? hoje você é chamado de torcedor, por quê? agradeça ao Fluminense. Esse termo foi inventado em Laranjeiras. Cara, mas isso não invalida o meu ponto, Quantas vezes Laranjeiras já teve jogos de seleção brasileira portões abertos? Bacana, mas isso não invalida o meu ponto. Abertos para quem? Para quem fosse pra assistir elite da Zona Sul, irmão. Cara, naquela época todo mundo andava de terno e gravata. Então é por isso. Depois é que a galera começou... Não, desculpa, Hulk, desculpa. As pessoas iam pro Maracanã. Olha só, Hulk, meu quem pai foi os primeiros jogadores do foi Fluminense? pro Maracanã de terno e gravata, filho. Hulk, naquela época era isso. Não invalida o ponto. Década de 60 Bacana, era 60, assim. Tu falou de 30. Tu falou de 30. O Fluminense abriu a Laranjeira pro povo. Não era pro povo, era pra elite da Zona Sul. Não eram pra médicos e doutores que poderiam jogar no Fluminense. Todo mundo. Não. Sim. Não, o primeiro negro a jogar futebol pelo Fluminense negro, eu tô falando sobre que a maioria era doutor, cara. Ok, é um fato isolado. Eu tô falando do povo como contexto. Você me... Olha só, ele levantou sem eu poder responder. Foi time Desculpa. de torcedores. Bacana. De A, B e C. Hulk. Não existe Hulk, isso, eu posso cara. falar? Eu posso responder? Agora, o que fez o Flamengo ficar grande na massa foi a Globo, filho. É esse o ponto? Eu posso falar com certeza. E tem provas históricas disso. Não tem provas históricas. Tem, cara. Não tem. Não pode sentar aqui, pelo amor de Deus, vai falar, vai levantar, não. Fica aí. Fica aí, não. Agora aguarda. Vamos aguardar, porque ele falou, ele levantou, eu quero falar. Você tá falando que foi a Globo. Sim, sabe quem foi o maior facilitador do Flamengo com o povo? Sabe quem foi? Roberto Marinho. Não. Getúlio Vargas. Também. Não é também, não. Também. Não é também, pô. Também, mas não a Globo foi muito maior. Não é também. Sim. Não é também. Porque o presidente do Flamengo se alinhou às ideias do governo. E o governo vendeu o Flamengo. E aí?
Eu não tô falando que tá certo, tá errado. E aí eu volto ao que eu falei com o Ivo. Desculpa, deixa eu falar, de verdade, não me corta. entendendo que você quer chegar no esporte olímpico, vai falar que o patrocinado Pronto! educação E você física, vem falar beleza. que o Roberto Marinho... Não, Hulk, deixa eu falar, ele Hulk, que por favor. transformou o Flamengo em time Hulk, de deixa eu massa falar, do por favor. povo. A Globo falava esse tempo todo na transmissão, cara. Hulk, deixa eu falar, por favor. Quando que você viu a Rede Globo falar que o primeiro jogo da seleção... Não, eu digo o seguinte, olha só. Quando que você viu a Rede Globo falar que o primeiro jogo da seleção foi feito no Fluminense? Quando você viu a Rede Globo falar que o primeiro gol da jogador da seleção brasileira foi do Fluminense? Posso falar uma coisa? Nunca, irmão. Se eu falar de um cara Esquece, cara. A Globo nunca vai falar nada da gente, deixa eu cara. responder, cara. Agora, tu quer que o Fluminense seja conhecido no Brasil todo, seja grande igual... Não tem como, irmão. A Globo fez isso com vocês. Vou poder responder? E ela sempre prejudicou o nosso time. Esquece, cara. Vou poder responder? Pode, Posso pô. responder? Pode. Tu conhece um cara chamado Duda Magalhães? Não. Arquivo Duda da Globo. Magalhães? É, ele é o cara que criou o baú do esporte. Sim. Sabe onde que eu vi que o Fluminense tinha sido o primeiro jogo de seleção nas Laranjeiras? No baú do esporte. Sabe onde passou isso? Na Globo. Tem um quadro na Globo chamado Baú do Esporte. Quanto tempo tem isso? Calma aí, dá licença. Olha o que tu tá falando. Calma. Eu nunca vi isso. Calma. Você não pode ter visto, mas é noticiado. Desculpa. Agora, se você deixar eu terminar de falar, eu vou concluir que Você passou isso aí, passou no horário de menor audiência, cara. Tá maluco? Não, calma aí. Eu só discordo do Hulk em relação ao seguinte. Não foi o Roberto Marinho apenas. Isso vem desde a Rádio Nacional. Mas vamos lá. Você está falando... Tu vai deixar eu responder? Não, posso falar? Pode, mas você já respondeu, Hulk? Eu posso falar? Não consegui responder. Quer responder? Não, pode falar. Vai lá. Mas olha só, vamos lá. Em relação à pauta, voltando aqui à pauta, né, que não é um time da elite... Não é um clube... Não é um clube que fez algo pro povo. Algo pro povo. Ô, Roque, olha só, nenhum clube naquela época se preocupava com o povo. Nenhum. Tá, e depois? Não, Roque, calma aí. Aí vamos trazer de novo... Vamos fazer então, retrospectiva. Vamos fazer um contexto histórico da época. Perfeito, bacana. O contexto histórico da época. O futebol era eliticista. Como você perguntou aqui para o amigo aqui, como que surgiu o futebol Fluminense? O futebol Fluminense surgiu através do Oscar Cox, que trouxe lá da Inglaterra o futebol e implantou aqui no Rio de Janeiro. Fundou junto com o Thomas Doru, do Bangu. Implantou aqui no Fluminense, mas ele foi... Ele já praticava a partida lá, mas... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele plantou o futebol aqui, tanto que o Fluminense não ia ser Fluminense, ia ser Rio Futebol Clube, né? Mas como já tinha um time com nome parecido, o Fluminense acabou indo para o Fluminense, para o nome Fluminense, que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o futebol não era um esporte de elite, não era um esporte do povo. Ele se tornou com o tempo foi passando, ele se tornou... Nenhum clube, nem Fluminense, nem Vasco, nem Botafogo. O Vasco tem essa narrativa, mas também não tinha essa preocupação do clube do povo, né? Nada desmerece também a resposta histórica deles. Claro, com certeza. Fato. A gente não pode desmerecer, eles têm mérito nisso. Só que ninguém tinha essa preocupação do clube do povo. Todo mundo fazia as coisas do jeito que era a população na época. A população na época, o futebol veio da elite, o futebol era um clube elitizado e o povo vinha em segundo plano. Com isso, que o povo foi em segundo plano, foi passando as décadas de 30, 40, 50, 60, aí começou... E aí, quando começou esse contexto, essa mudança, o que o Fluminense fez? Cara, o Fluminense, ele abriu as portas das Laranjeiras, como o amigo aqui falou. O Fluminense fez o Natal da Criança Pobre nas Laranjeiras, era um evento que tinha na época do Fluminense. O Fluminense tem ações sociais, o Fluminense tem o Papai Noel. O Fluminense tem ações sociais na época. Lógico, não era uma coisa, Roque, com frequência, eu não vou negar isso. É esse o ponto. Isso é um fato. É esse o ponto. Mas isso, aí o a ponto. gente vai de novo para o contexto histórico. Não era uma preocupação Só dos que, clubes. olha só, o Ivo, quando o futebol se profissionaliza, e esse é o ponto, eu acho que esse ponto aqui, ele está muito pautado na década de 30. Porque quando muda a profissionalização do futebol, e aí onde eu falo que, 33. que muda o contexto da história. Muda o contexto da história. Quando o Flamengo começa a trazer os negros de fato, não só para o futebol, mas para todos os setores do Flamengo, para serem protagonistas, e é esse o ponto. O Vasco inseriu o negro no futebol. Não. Tá, você sabe o que eu vou te dizer. Na resposta histórica. Não, mas isso foi antes. Okay. O Fluminense e o Bangu foi antes. Ok, mas o Vasco, de fato, foi o time que ali brigou para os caras jogarem. Brigou. O Flamengo transformou o negro em protagonista. O Flamengo transformou o favelado... Deixa eu terminar. O Flamengo transformou o favelado em torcedor de clube de futebol. É esse o ponto. O Flamengo transformou o nordestino em torcedor de clube de futebol. E eu não estou falando aqui de televisão,
Eu não estou falando de Roberto Marinho, eu estou falando, sabe de quê? De ações que traziam o povo. O Flamengo, como você falou, abria a gávea, o Flamengo fazia desfiles para o povo. O Flamengo colocava os atletas olímpicos na rua para desfilar com o povo. O Flamengo trazia Leônidas da Silva, Fausto e Domingos da Guia. O Flamengo trazia Domingos da Guia, Fausto e o Domingos, Fausto e o Leônidas para poder transitar no meio do povo. O Flamengo trouxe... O irmão do Domingos da Guia jogava no Bangu. E eram os atletas negros mais bem-sucedidos da época. Totalmente do povo. O que o Flamengo fez? O Flamengo contratou ele. O Flamengo contrata ele e fazia apresentações desses jogadores para o povo. Para o povo. O Flamengo fazia ações para o povo. É esse o ponto. E aí eu vou trazer para mais atual. Mais atual. Quando o Flamengo começa a criar a primeira torcida organizada, que é a Charanga Rubro-Negra, quem é que ele está abrindo as portas de Maracanã para quem? Para os negros? Para o pobre. Para o pobre. É. O Flamengo, quando começa a criar o movimento de torcidas organizadas, o Flamengo começa a trazer mais ainda o pobre para o estádio. Tá, é esse o ponto. O Fluminense não teve essa atitude. Não. Sejamos justos. Esse movimento não foi só do Flamengo, não. Mas quem começou? Eu acho que o Fluminense também tiveram esse movimento. Mas quem começou? O Flamengo. Flamengo 42. 67. Não, 42. Torcida jovem é 67. Em 42 surge a Charanga Rubro-Negra. Eu não vou te saber. Eu não gosto de falar das coisas que eu não sei. Bacana. Beleza. Então, quando eu falo que o Fluminense não movimentou o povo, o Flamengo, ele olha para o povo e entende a importância do torcedor. E desculpa, o primeiro clube na história do Brasil a dar importância ao torcedor não foi Vasco, não foi Fluminense. Foi o Flamengo. Não. Foi o Flamengo. Não, foi o Fluminense com Chico Guanabara. Foi o Flamengo. Não. Fluminense com Chico Guanabara. O Flamengo olhou pro torcedor e viu que o torcedor poderia fazer parte e ajudar o crescimento do clube. Mas o Fluminense com Chico Guanabara deu muita importância pro torcedor, tanto que o Hulk lembrou aqui, né? Que hoje o termo torcedor é por causa do Chico Guanabara, por causa do Fluminense, cara. O Fluminense sempre deu muita importância pro torcedor. Cara, os maiores ídolos da história do Fluminense são negros. A maioria dos negros do Fluminense são ídolos. E o que isso tem a ver com o povo? Não. Isso pega uma camada social. E por que social, o Fluminense hoje não é tão social, tão forte nas comunidades? Muito de questão de mídia também, o Rock. O Fluminense, historicamente, sempre foi taxado como clube de elite, porque é da Zona Sul. Que é o Flamengo também é. Mas é esse ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. O Fluminense sempre foi taxado... O Fluminense sempre teve um certo preconceito na mídia, muito por conta da rivalidade que a gente tinha com o Flamengo, de engrandecer o Flamengo e prejudicar o Fluminense, porque isso é uma questão que existe na mídia, hoje nem tanto com a internet, mas existia muito isso na mídia, de botar o Flamengo como time do povo e botar o Fluminense como time da elite. Isso é um fato. O Flamengo tem muito eliticista também, o Cravo. Você sabe, o Rock? Tem, por quê? Porque o Flamengo tem mais torcedores. Então, consequentemente, vai abranger todas as classes sociais. Isso é um fato, mas vocês também têm. Isso não é uma particularidade só do Fluminense, cara. O Fluminense tem muita gente com dinheiro, tem muita gente de classe média e tem muita gente pobre. Não tem muita gente, porque a torcida de vocês é pequena. Mas tem gente, o Rock. Isso não muda o fato. Dentro do universo do Fluminense, não é uma torcida 90%, 80%, 70% de elitista. Eu mesmo vim de favela, Rock. Eu mesmo vim da Zona Norte. A gente tem uma história de vida parecida em relação a isso. Só que eu quero dizer o seguinte: o Fluminense tem sim a sua parcela muito importante na história de torcedores que vieram sim do subúrbio, de classe média, de negros no Fluminense. Tanto que eu vou repetir aqui, os maiores, aliás, uma sequência de ídolos da história do Fluminense são negros, só de falar Assis e Washington, recentemente eu considero o Marcão também como negro. E o quarto tema é o tema que eu quero ver quem vai conseguir debater. O Flamengo não foi ajudado pela Petrobras. Com dados e fatos. Eu quero dados e fatos aqui. Então, vamos lá. Já começa pela frase, né? O tema é ruim demais. O tema é uma porcaria. Obrigado. O tema é péssimo. Né? Obrigado. Porque aí tu vem que o Flamengo não foi ajudado. Então, assim, se tu já coloca dessa forma, nessa conotação, é porque tu já está se defendendo, tu sabe que foi ajudado. Não sei. Claro que foi. Eu quero que você me prove. Qual é o período da Petrobras no Flamengo? De 84 a 2008. 84 a 2008. Então, se a gente puxar todos os temas aqui, a gente vai estar sempre falando desse corte do Flamengo da década de 80, correto? O Flamengo tem o seu grande boom. Antes ali estava todo mundo meio que equilibrado. O Flamengo, dá o seu grande boom. Então ali a gente tem saída da ditadura, redemocratização do Brasil, televisão que explode em 70, construção... O Maracanã é construído em 50, mas é uma tragédia. Então o Maracanã, o futebol brasileiro só vai virar futebol brasileiro na década de 70. Tá, e onde que a Petrobras ajudou o Flamengo? Então, é exatamente isso. No momento em que o futebol está explodindo para o mundo na mídia, televisão, que o Brasil é tricampeão do mundo, essa coisa toda, é justamente onde o Flamengo recebe a maior verba do futebol brasileiro, cara. Como é que não foi ajudado?
O que a Petrobras chama estatal Calma aí. nacional? O Flamengo ganhou. Tu vai ter um argumento de que, naquele momento, qual é o argumento do Flamengo ser o único que tem um patrocínio estatal, da maior estatal brasileira? Por quê? Por quê? Era o maior time do Brasil no momento. Tá, e Era aí, o time de maior torcida no momento. Agora eu vou te fazer Aí vamos lá. Beleza, Faz a segunda pergunta. Vou te fazer uma comparação, então. Então você é a favor que o dinheiro da verba da televisão seja dado mais para Mangueira e menos para Tuiuti? Se as duas estão no grupo especial. Dado não. O Flamengo... É esse que é o ponto. A verba tem que ser dividida Não, por igual ou não? peraí. O Flamengo tem que ganhar mais. Peraí, você tá confundindo. A Petrobras não deu R$1 ao Flamengo. Não. Ela fez o quê? Só Um contrato de patrocínio. É diferente. A Petrobras nunca pagou Deixa eu falar agora. Porque não foram lá e correram atrás. O Flamengo correu atrás e conseguiu. Porque o Flamengo era o time de maior visibilidade do Brasil. Aí vamos lá. Por quê? O Flamengo... Existe uma pesquisa de marketing mostrando o crescimento da Petrobras e do combustível BR, né? Isso, combustível, né? Da Lubrax, que era um combustível. O crescimento da Lubrax pós-patrocínio com o Flamengo na década de 80. O Flamengo ajudou diretamente ao retorno financeiro a uma estatal. Porque você consolidou um produto no mercado. Dá licença, deixa eu falar. Sim. O Flamengo ajudou a consolidar um produto no mercado, que era o Lubrax, que tinha como concorrente a Texaco. Tá, mas o Flamengo conseguiu fazer isso com o quê? Com Só mídia, jogando com bola. visibilidade, entrando na casa da população. Aí vamos lá. Aí tu se contradiz. Entrando como? Através dos jogos. Televisão. O Flamengo era... Não, calma aí. Televisão, a Globo aí na história aí. Claro, o Flamengo era recente... Então não é um complô? Não. Não é um complô? Maior estatal, Vamos lá. televisão... Tu vai me trazer fatos ou teoria da conspiração? Na hora que tem a explosão do álcool... Tu vai trazer fatos ou teoria da conspiração? 84, a explosão do álcool no Brasil, do carro, álcool. Então, eu tô trazendo fato pra você. Me traga um fato. Álcool ligado à bebida, né? Álcool. Me traga um fato. Me traga um fato. Povão. Pra mim, isso aí é complô, é teoria da conspiração. É me traga um fato. É marketing. Me traga um fato. É marketing. Me traga um fato fato. tá aí, todos eles. O fato. É só o Flamengo. Aí eu vou fazer uma pergunta. É sempre o Vamos lá, Flamengo. vou te fazer a pergunta. A Petrobras pagou o salário de algum jogador do Flamengo em algum momento? Não sei, eu não trabalho no Flamengo. Pois é, mas a Unimed, que vocês tanto falam, teve que bancar jogador de vocês. A Unimed deu dinheiro pra vocês, é diferente. Tá, o Flamengo não. A Petrobras não. A Unimed Era um já saiu da contrato. pauta. Se perder, a Unimed é privada. Não, sim. A Unimed Pra faz você o que ver quiser a com o dinheiro diferença. dela. Ela Sim, pode fazer. pra você ela pode ver. até quebrar. Então, eu pra você ver. agora só que a Petrobras é estatal. Então, pra você ver. A discussão é essa. A Petrobras não deu R$1 ao Flamengo. A nossa reclamação é que uma estatal... Por exemplo, você A pode Petrobras pegar... não deu R$1 ao Flamengo. Houve um momento, teu argumento vai quebrar. O Flamengo dá visibilidade. Blá, blá, blá. Ok, vai lá. Houve um momento que o Campeonato Brasileiro estava na merda. Ok, E aí, qual momento? 87 ali, e aí não tinha dinheiro, o CBF, aquele rolo todo que não é a parte esportiva Ok. que a gente quer o marketing. E vem a Coca-Cola. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque a Coca-Cola é privada. A Coca-Cola não entendeu que só o Flamengo era o carro-chefe. Ela entendeu que era todo mundo. Inclusive colocou no campo. Começa ali as publicidades. Bacana, no sim. estádio. Tinha aquele logo no meio antes do jogo começar. Sim. E aí, inclusive, tem a questão do Grêmio lá que troca a cor. Né, e o Inter não quer. Exato. O Grêmio botou. Exato. E fica com outro. É o único time daquele ficou sem, eu acho, né? que não tem Coca-Cola. Entendeu? Então, então o argumento de que o Flamengo ganhou porque era maior, não. Ganhou porque a Petrobras quis. Porque o governo brasileiro quis. Porque eles são flamenguistas. Porque o Flamengo era maior. Não, porque eles são flamenguistas. O Flamengo era maior. Porque o Flamengo era maior. Desculpa, Nino. Quando vem a caixa dá pra todo mundo. Nino, eu trouxe dados pra você. Aí quando a caixa dá pra todo mundo, o presidente da República vai lá, agora encerra a estatal pra todo mundo. E quem era o presidente da República? Não vamos entrar Não, mas responde pra você falar que... Vai falar que ele é flamenguista? Questão, não. Vai falar que ele era flamenguista Ele também? Não é nada, ele não é ninguém. Porra, caralho. É esse o ponto, porra. Gosta. Aí tu acabou se contradizendo, porra. Porra, ele era flamenguista? Não, mas ele era flamenguista? Quando tem um momento de estatal é só o Flamengo. Porra. Quando vem um momento que é pra todo mundo, aí não, tá proibido. Vai lá, vem o próximo aí. Vem, Hulk, vem cá, senta aqui. Hulk, eu vou te começar fazendo a pergunta. Tu sabe qual a diferença entre dar e pagar? Não, vamos lá. Tu sabe qual a diferença? Responde. Você disse pra mim aqui... Que a Petrobras não deu R$1 ao Flamengo. R$1 do Flamengo. Não deu. O Flamengo não deu. Do Brax de graça. Não, o Flamengo fez um contrato de patrocínio. Então pronto. Não deu, isso não é dado. Vocês durante... É uma prestação de trabalho. Bem, vocês durante... A Superbet dá alguma coisa pro Fluminense? Vocês, ao longo de 2 décadas, receberam dinheiro de estatal... Com contrato. Maior... Com contrato. Do que qualquer com contrato. outro clube que tinha no Brasil. Não é contrato? Não é contrato? Sim. Não era um contrato? Agora, por que você pode falar... Você comparou uma estatal... Aí, vamos lá. Ou seja, onde todos deveriam ser beneficiados, mas somente o Flamengo foi... Sim. Com uma coisa privada que era no Unimed, que não tinha nada a ver. Tá, deixa eu te fazer a pergunta. Então tá. É estatal para estatal? Por que a birra de vocês é só com o Flamengo, com a Lubrax, e não tem birra com o Vasco que deu prejuízo numa estatal? Não, eu sou contra qualquer estatal.
Mas você não fala disso. Ao não ser que faça para todos. Não. Vocês não falam disso. Falo aqui Vocês agora. não falam disso. Olha só, presta atenção. E quando eu digo vocês, são os torcedores, tá? Eu digo o seguinte, olha só, eu digo que tem que ser É muito igualitário. fácil apontar pro Se Flamengo. o dinheiro, não, mas se o dinheiro... porque o Flamengo durante 20 anos... Mas o Vasco, recebeu dinheiro o Vasco estatal. teve um problema com o estatal e você não vê Sim. torcedor do Fluminense levantando a mão aqui e fala, não, mas o Vasco... Porque não. o Vasco foi com o estatal 2, 3 anos, e ainda assim rolou todo E mesmo assim é um processo muito complicado. E deu prejuízo ao estatal. Sim, mas... O Flamengo deu olha prejuízo só, à Petrobras? O Flamengo tem históricos de patrocínio com o presidente, que já foi de BNDES, com processo, preço federal, um monte de coisa. Ah. Então, assim... Tem histórico? Tem fato disso? Tem. Se você botar no Google e procurar, e qualquer um em casa pode ver. Ah. O Teve condenação, processo- algo do tipo? Tem, não. Tá Tem condenação? Não, tá em trâmite. Ah, tá. Tá em trâmite. Tem denúncia lá de fraude Denúncia, do BNDES, do ex-presidente do Flamengo, um monte de coisa. Enfim, não vou falar sobre isso. Mas tem problema. Senão a Polícia Federal não estaria inventando. Entendi. Os inquéritos, né? Mas vamos lá. O Flamengo com patrocínio... inclusive eu quero te corrigir. De uma outra fala que você teve com ele no outro programa, uma outra coisa, não lembro qual foi o episódio, você falou que o Flamengo foi o primeiro time a ter patrocínio. Não foi, mentira. Foi quem? Foi o Bangu. Fábricas Bangu. Bangu foi o primeiro time a ter expresso na camisa. Mas vamos lá, tem uma Fábricas diferença muito Bangu. grande aí, tá? Não, e eles patrocinavam. O dinheiro da fábrica... O time era da fábrica. Tudo bem. O time era da fábrica. Mas como é que você É foi a mesma coisa pegar o Fluminense e botar Laranjeiras aqui. É um Como é que patrocínio? vocês estão dizendo que vocês foram o primeiro time Tá. a ter... Vasco da Gama aqui, o Vasco quando muda de patrocínio. Vamos lá. O Vasco quando tá mudando de patrocínio, o que ele coloca na camisa? VG, é uma marca própria. Isso é patrocínio? Sei lá que o Vasco faz. Não, tô te dando um exemplo. Não sei, ué. Não, eu tô te falando. Então, responde. Se não, mas o Bangu tinha o símbolo do Bangu e da Fábricas Bangu. Diferente. Não era patrocínio. Eles tinham Bangu e Fábricas Não Bangu. era patrocínio. Eles tinham os Mas dois vamos lá. símbolos. O Flamengo foi ajudado pela Petrobras? O Flamengo foi ajudado? Ele recebeu muitos milhões. O Flamengo ao foi longo de ajudado? 2 décadas. O Flamengo foi Mas ajudado? Ele foi o único O beneficiário. Flamengo foi ajudado? Foi o único O beneficiário. Flamengo foi ajudado? Não. O Flamengo prestou um Ele foi serviço o à único Petrobras? beneficiário. Não. Não vou fazer isso. Tá. Vai. Tá? Você não conseguiu me falar se o Flamengo foi ajudado. O Flamengo foi ajudado pela Petrobras? Vou falar então, vou falar de novo aqui essa pauta, de novo. Nino. É uma pauta morta. Não é morta. Morta, Sabe o que não é morta? Cara, só, todo exemplo que ele, pra se defender, ele joga um patrocínio que não tem nada a ver com o estatal, Qual? porque não tem argumento. Não, como é que não tem argumento, irmão? A fábrica Bangu não é estatal Nino, e ela nem é a Nino, dona do Bangu. Nino. Só ela fundou o time, mas no momento que ela bota na camisa, a fábrica tem CNPJ distinto. tudo tem outro CNPJ. Nino, São gestões Nino, diferentes. olha pra mim, por favor, só para de falar um pouquinho, me olha um pouquinho. Eu te fiz uma pergunta e trouxe dados pra você. Existem provas e existem estudos que mostram o crescimento da Lubrax pós-patrocínio com o Flamengo. Eu trouxe um ponto pra mas você. aqui, ninguém está discutindo a capacidade de Não, não é marketing isso, do não é sobre Flamengo. capacidade. Eu tô A trazendo pauta dados e não é fatos. essa. A pauta é: o Flamengo não foi ajudado pela Petrobras. E vocês não conseguiram Não, refutar você isso. tá dizendo, aí você está querendo só, dentro da pauta, você está querendo dar uma licença poética. Não, não, Licença poética não. que o Flamengo deu mais retorno à Petrobras Não. do que ela ajudou Eu tô trazendo o um Flamengo. fato. Ele quer dizer que vocês não foram Eu tô trazendo ajudados. Não, o Flamengo foi contratado. Não é licença poética, desculpa. Claro que não. Eu acho Claro que não. chato pra Pô, caramba. problema, Olha mas é só. um tema que tem que ser Não, tudo debatido. bem. Você quer levantar essa pauta porque é uma coisa que te incomoda, tudo bem. Não, só me incomoda, mas Tudo bem, porque tudo existem bem, muitas tudo mentiras bem, sobre isso. Fake news no futebol existe um Pra monte, caramba, e né? você Pra concorda caralho. comigo, não Concordo concorda? pra caralho. Então vamos lá, o Flamengo foi ajudado pela Petrobras? Então, o Flamengo teve um Calma aí, gente. Deixa ele, gente, calma aí, gente. Calma aí. O Flamengo foi ajudado pela O Flamengo Petrobras? teve uma ajuda pela Petrobras. O que é ajuda, Petrobras. o Ivo? O Flamengo recebeu dinheiro da Petrobras, isso é o fato. Mediante ao quê? Se você me perguntar, Mediante ao quê? calma aí, se você me perguntar, Ivo, é ilegal? Não, não é Tá, ilegal. É outra questão. Ivo, Só rapidinho, só o levantar que que uma pauta, ajuda? só O que que levantar uma ajuda? pauta aqui O que rapidinho. que ajuda, Ivo? Você está falando que o Flamengo, a Petrobras, a Lubrax, na verdade, cresceu muito com o Flamengo, Que é um correto? fato. Isso é um fato? É um Isso é um fato. fato. A Unimed cresceu pra caralho. com o Bacana, tô Fluminense. falando de estatal. Aí A você tá Unimed- falando o que ele falou. Mas calma aí. Ué. Não, mas Roque, olha só. A diferença é uma estatal e a diferença é Tudo bem, a Unimed, que é uma empresa você tá usando privada. o erro que ele falou, corrigiu o meu. Cara, eu sinceramente acho esse assunto chato Bacana. pra caralho, Roque. Eu acho que isso pra mim não interfere em porra nenhuma. Até porque num passado recente, todos os clubes aqui do Rio, pelo menos, tiveram patrocínio da Caixa. Isso é um fato também. Nenhum Pra mim- clube pode acusar pra o mim, outro. Pra mim, Mas você isso não entende me como é a incomoda. importância da gente falar disso, porque tem Tudo torcedor bem, que tudo bem. apaga a história? Só que você também não pode falar que o Flamengo não teve alguns tipo de benefícios que o Flamengo teve. O Flamengo Pode. recebeu dinheiro. O Flamengo recebeu dinheiro. O Landim já falou isso em entrevista várias vezes, que ele tinha que fazer malabarismo para pagar o Flamengo, porque o Flamengo não tinha certidões negativas. Que começou a ser exigida com a lei do Profut. Tudo bem, Roque, mas o querendo ou não... Quando foi o Profut? o Profut 2015. Foi 2017, 15. Mas, enfim, Ali começou, de fato, a enfim, obrigação. mas o Flamengo não tinha isso no passado. Então tinha que achar manobras para fazer. Que todos os clubes fizeram. O Tudo Vasco, bem, por eu exemplo, fez com a concordo, Petrobras. Eu concordo contigo. Eu não vejo esse
esse apavoro todo nessa pauta. Tá certo que você quer defender porque você é flamenguista, isso te incomoda, esse assunto. Mas no meu ponto de vista, isso não me incomoda em porra nenhuma. Só para acabar aqui na minha parte, cara, todos os clubes tiveram patrocínio estatais. Isso é um fato também. Isso é um fato. Mas você não pode dizer que o Flamengo não foi beneficiado, porque o Flamengo tem o seu benefício, sim. Deixa eu te fazer a pergunta de novo. O que é um benefício? O que é uma ajuda? Deixa eu fazer uma pergunta. O Flamengo recebeu dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Rapidinho, só um minutinho, Nino. Você trabalha para a Petrobras. Se você recebe o teu dinheiro, isso é uma ajuda ou é uma retribuição pelo teu trabalho? Então o Flamengo teve ajuda da Petrobras. Não. Já que, a pergunta não foi essa. Vamos supor, o Flamengo é um funcionário da Petrobras e está divulgando a Petrobras, correto? É no trabalho. E recebeu dinheiro, não recebeu? Isso é uma ajuda ou é uma retribuição? É uma ajuda. Não é ajuda. Rock. Eu pagar pelo teu trabalho é uma ajuda? Claro que não. Rock, não tem diferença, Rock. Não tem diferença? Não tem diferença, Rock. Que isso, Ivo? O teu direito é uma ajuda? O teu direito em contrato é uma ajuda? O Botafogo foi ajudado pela Sevenap? Foi. O Fluminense foi ajudado pela Unimed? Foi. O Botafogo foi ajudado pelo João Texto? Foi. Por quê? Foi, qual a diferença disso? O Texto paga salário, a Sevenap pagava salário, ajudado. A Unimed pagava salário. Foi ajudado pela Petrobras. Recebeu R$1 da Petrobras pra pagar salário de jogador, porra. Fala, rapaziada, João Gabriel aqui. Mais uma vez vim amassar esse flamenguista aí, que da última vez não foi suficiente, ele me chamou de novo. E ganhar isso aí, mano. Ganhar a Fla-Flu é normal e vão amassar ele de novo. Que tema merda você escolheu, hein, meu amigo? Não, é merda porque eu queria ver isso aí. É porque todo mundo se encontra, ninguém tem um fato concreto pra debater essa porra. É isso, mas Se você trouxe teoria da conspiração, Hulk. Primeiro que a discussão toda tava um Fla-Flu, do nada veio um tema específico do Flamengo. Começou errado. Pra vocês debaterem, porque todo mundo usa essa porra. A tua torcida usa isso, a torcida do Vasco usa isso, todo mundo. Se eu pegar aqui os comentários do YouTube, do Instagram, do Twitter, o Flamengo foi ajudado pela Petrobras. O que é ajuda, porra? O que é ajuda? Tá, vamos lá. O que é ajuda, porra? Todo clube que tem um patrocínio ajuda? Tem a sua ajuda porque o patrocínio tá aqui. Eu tô sem a camisa. Que nem você ajudaram a Betano, que nem tu falou. Que botou a Betano no Mundial. Não fica nervoso não, hoje tu tá mais nervoso do que outro dia. Porra, esses caras aqui deixam a gente nervoso. Cara, todo mundo gigante aqui gritando, pô. Tu já fica nervoso. Quem tinha que estar nervoso era eu, mano. Mas tu tá nervoso também, irmão. Tu tá aí berrando, pô. Porque só tem cara inteligente aqui. Pra não conseguir definir o que ajuda, fala. Todo clube que fecha um acordo de patrocínio tem ajuda, mano. Porque o patrocínio não vem de graça. Dá um dinheiro ao clube e esse dinheiro é usado dentro do clube. O teu direito não é ajuda. Se você assina um contrato de trabalho, tu tá recebendo ajuda, não. Mas não deixa de ser uma ajuda porque... Tu tá recebendo o teu direito, porra. Se você jogar sem marca, o dinheiro é o que você rende. A partir do momento que você assina um contrato e você Resumo da história. O Flamengo não foi ajudado. O Flamengo prestou o serviço à Petrobras. É diferente. Tá bom, pode ser isso. Foi ajudado. Porra. Bom, agora é o choro livre. Eles vão sentar aqui e chorar as mágoas dele contra o Malvadão. Como eu disse no início, o primo rico, e agora vem aqui o primo pobre para poder reclamar do primo rico. Né, meu amigo? Agora é o caminhão de merda agora. Uma coisa padrão entre primo rico e primo pobre é que o pobre sempre apanha pro rico, né? No X1, assim. Eu sou rico. Você apanha pra gente direto. Não, você se contradizeu. Porque se você é o rico, eu sou o pobre bate no rico. Falou. Foi o que eu falei, o pobre bate no rico. O pobre sempre apanha pro rico, você falou. Então eu confundi, desculpa. Eu sei que você confundiu. É porque quando você olha... Sabe por que tu confundiu? Sabe por que tu confundiu? Mas sabe por que tu confundiu? Vamos lá, o tema é meu, irmão. CRF estampado no peito, você treme, você peida. Eu tremo? Você peida, pô. Quanto tempo você não me ganha no segundo turno do Brasileirão, ó? Segundo turno do Brasileirão. Irmão, quando tu tá comemorando vitória, tu tá comemorando título, pô. Parabéns, mano. Mas a gente sempre ganha você. Vai lá, diz o que tu quer falar aí, cara. Então, tu chega... Eu não consegui vir antes, né? Porque esses caras são tudo psicopata. Até errei o que eu falei. Contradizeu, era contradisse. Olha que loucura, até errei aqui. Enfim, é normal de Flamengo estudar analfabeto. Vamos lá. Tô brincando. Vamos lá. Chora, Rosa. Você falou aí sobre o tema lá de time do povo e tal. Eu vou jogar isso como o Fluminense você jogou pra mim lá no nosso outro vídeo. Você falou que o Fluminense foi pioneiro, revolucionário. Eu falei no caso. Você me deu razão. Eu vou te dar razão no passado, porque no presente o Flamengo não é um time do povo. O povo pode ser Flamengo, mas o Flamengo não é um time do povo. Quanto é o sócio mais caro do Flamengo? Cara, eu vou te falar. Quanto é um sócio torcedor? R$500. O sócio torcedor do Fluminense é R$100 o mais caro. 160 E quantos sócios torcedores você tem? 160. E quantos sócios torcedores você tem? 30 mil. Pois é. 39 mil? 39 eu tenho mais de 100 mil ainda. Beleza, mas é porque... Mesmo com essa infelicidade da diretoria. Mas eu não tô... Foi o que eu te falei. O povo é flamenguista, mas o Flamengo não é um clube do povo. Quanto é o ingresso mais barato pra ir num jogo do Flamengo? Mas isso aí, cara, é qualquer um. Não é qualquer um, não. Porque o ingresso mais barato do Fluminense é 5, 10 reais. Mas é porque vocês têm a necessidade de trazer torcedor. Não, necessariamente. Até porque é um setor só e esse setor sempre lá. Não é o estádio todo. O Fluminense não faz
Seguinte, Terei como é direto e rápido. Não, aqui agora a porrada vai comer. Ih, caralho. Não é o tema dele? Tamanho desse mano. Vem cá, vamos lá. A gente é amigo fora do negócio. Pra caralho. Mas, porra, aqui eu vou te dar porrada. Seguinte, cara. Tá tendo esse zoom aí de contratar o Paquetá. Tu imagina o Bruno Henrique e o Paquetá sendo a... Como é que é o patrocinador de vocês? É a que largou vocês pra poder ficar com o primo rico. A Bet, né? Betano. A Betano. Tu imagina o campeonato patrocinado brasileiro pela Betano com Bruno Henrique e Paquetá juntos. Pra mim, super normal. Tu acha que não dá merda não em relação à casa de aposta? Duas pessoas réu confessas aí acusadas de O fraudar o Atlético Mineiro sistema. ganhou o Campeonato Brasileiro patrocinado por Não, quem? agora vem minha pergunta pra você. Isso foi só pra brincar a piada. Minha pergunta, na verdade, é o seguinte. Quero ver se você é clubista realmente ou não. Você acha que o Flamengo não foi favorecido, onde teve adiamento de julgamento do Bruno Henrique durante 2 ou 3 vezes e depois quem julgou ele, o desembargador, estava uma semana depois na final comemorando, onde deu a pena mais branda e fez com que todos os outros que já tinham sido punidos pudessem retroagir a pena? Você acha que o Flamengo não foi favorecido em relação a isso? O STJD é como eu posso dizer, é um órgão totalmente político. Totalmente político. Poderia ser o Flamengo. Poderia Ter sido atrasado 3 vezes o deixa eu julgamento, falar, onde nesse período o Bruno Henrique responder fez tua gol em todos pergunta. os jogos Eu decisivos. quero responder tua pergunta. Então tá. Eu quero responder. Por que eu tô te falando isso? Porque, de fato, quando um jogador de time A ou time B, se o time A for um time de maior relevância, e aqui eu não vou citar Flamengo, não vou citar Fluminense, não vou citar ou Fluminense contra o Tombense, se o time A tiver uma relevância maior que o time B, óbvio que o time A vai ter uma consideração maior. E tu acha que o cara não ter pego jogo nenhum, não ter sido punido por cara. nada, não foi favorecido? Escuta o que eu tô te falando. O Bruno Henrique ele foi condenado. Ele foi condenado. Qual a pena dele? Ele pagou R$100 mil e ficou, acho que 2 jogos fora. Isso pra ele não é nada, cara. Mas aí não é você que julga o mérito. Por que outros jogadores Mas aí- foram condenados aí, há Hulk, 2 anos fora do Hulk, futebol e tal, Hulk, com porque tem acusações diferença. menos Não graves tem do que a menos. dele? Não tem menos. Sabe qual a diferença? Tu quer dar um exemplo aqui de quem? Me dá um exemplo de um jogador. O Vitor Mendes, que era emprestado do Sabe qual a Curitiba diferença? pro Fluminense. Sabe qual a diferença? É. Atuação direta, deliberada em prejudicar o seu clube. O Bruno Henrique, em favorecer o clube, o outro clube. O Bruno Henrique, Em nenhum momento. É assim. O problema todo das apostas é quando o cara age em detrimento de desfavorecer o seu próprio clube. A expulsão do Bruno Henrique desfavoreceu o Flamengo? Naquele momento? Mas olha só, a resposta era só presta atenção. É o contexto. Escuta, mano. O Bruno Henrique foi expulso com quantos Eu tô minutos? dizendo o seguinte, a minha Hulk, pergunta responde. para você é o seguinte, O Bruno Henrique foi Flamengo expulso foi quantos minutos? favorecido Eu já te nesse respondi. julgamento? Você trouxe o outro. Eu respondi o que pra você? Eu não tô falando. Pode ser o Flamengo. Se fosse o São Paulo contra um time da Série D, contra um jogador de São Paulo contra um jogador da Série D, com certeza o julgamento seria diferente de um para outro. O STJD é um órgão político, irmão. É o que eu tô te falando. O Fluminense foi favorecido teve- contra a Portuguesa? Não, o Fluminense, quando teve o jogador julgado, presta atenção, pegou É esse 2 o ponto. anos. O Flamengo e o Fluminense... O Fluminense teve jogador Vamos lá, afastado irmão. durante 2 Vamos anos. lá, irmão. Mas por que ele prejudicou diretamente o Fluminense Não, deliberadamente? não, nem jogava no Fluminense, ele estava jogando em outro time. No outro time. O problema é dele. Mas você vai ver a atitude que causou os Ele pensadores estava só por empréstimo. Sim. O cara ficou 2 O anos. Aleph Manga. Não é clubista. Eu acabei de falar que... Olha... Eu vou aqui, Não, cara. vou aqui falar de uma pauta que é impossível não falar dessa pauta quando a gente está apresentando um flamenguista, que eu acho que na construção de vocês, de tudo que o Flamengo é, essa figura foi a relevância de todo o marketing do Flamengo, né? Aí você falou que o Fluminense aqui não é do povo, falou que o Flamengo não foi ajudado, essa coisa toda. Aí eu vou pegar a figura que eu gosto de vir nessa. Essa aqui é da ferida mesmo. Essa aqui é pra, eu vou falar e vou jogar para 1 milhão de pessoas refletir. E você pode falar o que você quiser. Eu não preciso nem estar aqui, que eu sou irrelevante. Depois da besteira que eu vou falar, mas é uma besteira com base para você. Clubismo, né? Um clubismo mesmo. É, só merda mesmo. Agora é merda mesmo. É. Tipo assim, mano. Falou que o Fluminense não é popular. Olha só. O teu maior ídolo, para começar... Ele sai de campo, porque aquele é um pipoqueiro desgraçado, pé de geladeira. Ele sai de campo. E quem resolve a vida de vocês é o Nunes, porra. Vocês matam o cara paraibano lá, sei lá de onde que ele é, nordestino, cara cabeça grande. O Nunes não pode ser o ídolo do Flamengo. O Flamengo é um branquinho. Tem que ser um branquinho. O Nunes não é ídolo do Flamengo? Não é ídolo, não foi o cara daquela decisão. É o Zico que aparece. O Nunes faz gol na final do Brasileiro, do Mundial. Ele acaba com o Atlético naquele 3-2. Mas calma o Zico aí, não cara. tá nem em campo. Vou falar merda aqui. mesmo, é Vou merda jogar mesmo. bomba. É merda, é. Aí você falou que o Flamengo é do povo. Porra, o Zico, qual é o apelido do Zico? Galinho. De Quintino.
Aí o cara vai fazer CT lá na Barra pra vender pros playboy lá. Não vou nem falar de Castilho, de Rivelino, de ninguém, desse cara lá de trás. O recorte da mídia, pra continuar no assunto do Zico. Nesse momento que o Flamengo levanta o Zico, que é o galinho de Quintino da Barra, da Tijuca, o Fluminense tem 2 negão jogando pra caraca e ninguém fala dos caras. Ah, mas sabe qual é o problema de vocês? O sonho de vocês era ter um ídolo igual o Zico, vocês não têm. A gente tem Assis e Com Washington. todo respeito a Assis e Washington, eles não ganharam metade, até Assis e não Washington. ganharam um terço do que o Eu Zico quero ganhou. falar aqui contigo 2 coisas, Roque. 87 e 2013. Vamos falar de 87? Vamos. Quem é campeão brasileiro de 87? Clube de Regatas do Flamengo. Não, não é. O que diz no... O que diz... Calma aí. O que diz no site da CBF? O que diz? A mesma CBF, Não. a mesma CBF. Tá, o que diz? É o esporte. Tá lá que tá o esporte. Exato. Mas Então o esporte... Quem jogou a Libertadores de então 88? tapetão. Não, tapetão. Por que tapetão? Tapetão. Não, por quê? Por que tapetão? Lógico que não. Olha só, em abril de 87, a CBF falou que não iria ter condição de patrocinar o Campeonato Brasileiro, realizar Aí o o Clube Campeonato... dos 13 vai lá e faz. Exatamente. Porque a CBF... Vamos trazer o contexto aqui histórico direito. Em 87, em abril de 87, a CBF falou que não iria realizar o Campeonato Brasileiro por causa da bagunça de 86. Bacana. Né? Que é a virada de mesa do Vasco, Vasco e Botafogo. Então, o que acontece? O Clube dos 13 foi criado, aliás, né, que a CBF não vai realizar, nós, clubes, vamos realizar aqui. O módulo verde. Só que teve uma reunião, porque precisava do aval da CBF. Na verdade, a CBF começou a ver que o campeonato estava dando certo Rapidinho, e aí Roque, entrou. Roque, deixa eu falar. Tá. Olha só. Teve uma reunião antes do campeonato começar. A reunião teve lá. O representante do Clube dos 13 foi o Eurico Miranda. O Eurico Miranda assinou que teria, né, o confronto entre os times. O que aconteceu? O Mas isso não foi antes do campeonato começar. Mas olha, foi sim, foi Não foi. antes do campeonato Não. começar. Roque, deixa eu Vai lá. terminar. Aí você veio com o teu contraponto. O Eurico assinou, sabia que ia ter confronto. Todos os times falaram que não iriam jogar, os clubes dos 13 falaram que não iam jogar. Quando chegou na final, que foi Internacional e Flamengo, o Flamengo comemorou o título. Só que o Sport era para ter jogado, aliás, era o Sport Guarani para ter jogado com o quadrangular final contra o Internacional e o Flamengo. Não teve esses jogos. Tanto que os jogos dos 2 clubes contra vocês foi ganho no WO e no último jogo que teve o confronto entre os 2, Guarani e Sport, o Sport ganhou o jogo de 1 Na a 0. verdade, não acabou até hoje a disputa de pênalti. Isso foi um módulo. Módulo, beleza, até concordo que o futebol brasileiro era bagunçado, assim como o Campeonato Brasileiro foi Em bagunçado. 87. 87. Em 2000 também. 2000 também, 86, vários. 2013. A própria CBF 2013. cagou o campeonato também, cara. Então tá, calma aí. Para terminar aqui, 87. 87 vocês tiveram, né? Vocês sabiam que teriam que jogar com o Sport e vocês se negaram a jogar o Sport. Isso é um fato. O Roque, isso não dá para você negar. O Flamengo tinha um timaço, poderia sim ter jogado contra o Sport e ter ganho o jogo. Só que vocês, não sei de que carga d'água, vocês não quiseram jogar com o Sport, vocês quiseram bater de frente com a CBF. Disso que vocês bateram de frente com a CBF, vocês perderam o título, que era bastante plausível para vocês ganharem. É isso que eu quero falar de 87. Quer rebater antes de eu falar Não, de eu já te 2013? falei. Essa teoria de que a conversa acontece antes do campeonato. Aconteceu antes. Não, o regulamento muda durante o campeonato. Não muda durante, A CBF vê que o Vamos campeonato. pedir pra galera que estiver Não, tudo assistindo, bem. a gente De pede boa. pra ver. A dá uma CBF olhada. começa a ver que o campeonato tá dando certo e Vai ver que aí tá vem certo. com essa ideia de cruzamento. Tem essa história também, mas não O é Eurico, essa, não é verdade. o Eurico, ele aceitou isso porque ele começa a ver que o Flamengo estava tendo uma disparidade muito grande dentro do campeonato. O time do Flamengo era muito bom, você sabe disso. Não, sim, era bom. Era. Zinho, Renato Gaúcho, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Zico comendo a bola ali também. Júnior também fazia parte do Júnior, time. era um timaço. Acho que o Sim. Adílio também estava nesse. Isso não tira, Foi o que o mérito você falou. do Flamengo. O Flamengo seria campeão Sim, com os seria. pés nas costas ali, cara. Seria. Só Isso que é um o fato. Flamengo achou totalmente fora de lógica o campeão da Série A jogar contra o campeão da Série B, Cara, cara. isso não existe. Agora só. Tá entendendo? Rapidinho, só falar sobre 2013 aqui. Pô, logo tu que vai tomar essa porrada? Em 1981, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, houve um roubo no jogo contra o Atlético Mineiro, que cerca de 5 jogadores foram expulsos. Isso, 3 entraram na justiça contra o Flamengo, não conseguiram nada. Todos estão mortos. E você sabe desse jogo? Sim, você assistiu esse jogo já? Não, nunca assisti. Eu já assisti esse jogo. assistiu o jogo? Já. Então, pra mim, esse jogo foi roubado. Pra você. Pra você foi roubado? Vamos lá. O juiz errou pra caramba, isso é um fato, tá? Sim, concordo. Só que, por que eu perguntei se você assistiu? Não assisti, Você pô, não nem assistiu? tava nascido. Procura ver os lances que os jogadores são expulsos. Foram 5 expulsões, eu acho, né? Eu acho que foram. Acho que duas foram injustas. Eu acho que foram 3. Duas foram injustas. As outras 3, o time do Atlético Mineiro baixou-lhe a porrada no Flamengo. Claro, pô. Claro, por quê? 2 injustas. Ah, então você concorda que tem que mexer a porrada no futebol, é isso?
Vai. Cara, vou vir com outra coisa aí que eu acho que você não vai conseguir me responder, não. Qual? Vamos lá. Você considera o Flamengo de 2019 um timaço? Não só eu. Considera, um timaço. grande time. Claro. Não foi campeão porque não tinha adversário, não. É um grande time. Um grande time. Grande time. Tá bom. Você acha que o Flamengo de... Porque eu fiz uma brincadeira em 2023, coloquei assim na minha rede social. Antes quando começou o ano, quando eu vi o time começar a jogar, falei assim, esse é o maior Fluminense, na época eu tinha 48 anos de idade, dos meus 48 anos de vida. Eu tomei porrada dos tricolores. O nego falou de Máquina, de 2008, de Assis e Washington. Libertadores, pô. Não, mas eu falei em janeiro, não tinha nem Libertadores nenhuma. Tá. Aí falei ali na hora do campeonato ali e tal, beleza. De 22, o Fluminense tinha sido campeão carioca e beleza. Aí eu falei isso. Eu acho o Fluminense, de 23 principalmente, muito melhor que o Flamengo de 2019. Muito melhor? Muito melhor. Tô errado? O Fluminense de 23 não é melhor nem que o Flamengo de 22. Eu vou te falar o porquê. Fala por quê. Eu vou te falar o porquê. Vamos ser práticos. Sabe qual é a maior campanha da história da Libertadores? Sabe de quem é? Não. O Flamengo de 2022. O Flamengo foi campeão invicto da Libertadores. Ganhou de quem? De quem, como assim? Os adversários. O Flamengo joga contra Tadieres, o Flamengo mete... Calma aí. Foi mal, desculpa. Calma aí, fase de grupo. Mas calma aí, tu tá rindo disso? Não, foi mal. Desculpa, vai lá. Não, tá, calma aí. Perdão, o Flamengo faz um 4x0. O Flamengo fez 4x0 no Vélez na semifinal da Libertadores e meteu 2x0 aqui no Maracanã. 2x1. Mas enfrentou mais quem? 6x1. O Flamengo pegou o time do Equador. Não, Tolima. O resumo da história. É a maior campanha da história. Tá bom. Aí vamos lá, então. Vou começar... Posso começar a porrar? Posso começar a porrar? Eu ia vir devagar, mas vou começar a porrar agora. Calma aí. Olha só, vamos lá. Quem era o goleiro do Flamengo? Em 22? É. O Santos. Ele é o maior goleiro da história do Flamengo? De resultado, É o melhor goleiro da história do Flamengo? Não, por quê? Então ele não é o melhor nem do Flamengo. Então não dá pra ser melhor que alguém. Mas calma aí, tu quer pegar pela regra do que é maior pra você do que é maior pra mim? Rafinha, né? Tava jogando, né? Não, o Gatorade. 22 não, quem era o lateral de vocês? Rodinei. Porra, piorou. O time que tem Rodinei não pode ser considerado melhor que ninguém. Pô, o Samuel é melhor que ele. Isso é indiscutível. Desculpa. Vai, continua aí. Vamos lá, zagueiro. Vai pro zagueiro. Zagueiro? Davi Luiz e Léo Pereira. O 7x1, Davi Luiz 7x1. Não dá. Thiago Silva também. Não, toma, então não acabou. Não jogou. Mas tava na Copa. Não jogou. Mas tava na Copa. E não tava em 23, Thiago Mas tava Silva. na Copa. Não tava. Ah, desculpa. Qual era a tua zaga? É o Nino, indiscutível. Não ganhou porra nenhuma. Indiscutível. Davi Luiz e... Léo Pereira tem mais Libertadores que o Nino, cara. Nino Desculpa. e Felipe Melo tem mais Libertadores do que até o Fluminense. Mas é porque o Fluminense é pequeno. Então, Aí não, Felipe Melo e Nino, Davi Luiz e... É reflexão pro público. A gente Davi aqui Luiz e Léo tá brigando, Pereira. nós estamos brigando. Davi Luiz e Léo Pereira. Lateral esquerdo. Felipe Luiz. Marcelo. Jogo duro. Jogo duro? Claro. Jogo duro? Claro. A voz do povo é a voz de Deus, eles estão ouvindo a gente. O povo tá ouvindo a gente. O Marcelo ganhou quantas Libertadores? Não vou discutir o jogador. Felipe Luiz e Marcelo. Eu tô te perguntando, o Marcelo ganhou quantas? Uma só, a única que jogou. O Felipe Luiz ganhou quantas? Sei lá, pô. Quantas? Jogando. Sei lá quantas jogou, mas não é indiscutível. Ganhou duas Marcelo é jogando melhor. E ganhou uma como treinador. Eu vou deixar o povo tá lá. Luiz, Vamos continuar. Volante, cabeça de área, quem era? Pulgar e Thiago André. Maia. Pulgar, Thiago Maia, André e Martinelli. Dá uma equilibrada. Mas o Fluminense não tá abaixo. Quer continuar do meio pra frente? Não, pode continuar. Não, você que vai continuar, vai lá. Não sei que era o time do Flamengo, eu não lembro. Não lembra, não? Everton Ribeiro. É tão irrelevante. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Everton Ribeiro. Vamos lá. Arrascaeta. Pedro e Gabigol. Se não é o Everton Ribeiro aí, eu ia cravar aqui. Ninguém jogou a Copa do Mundo, né? Só o Everton Ribeiro, né? E o Arrascaeta. Hã? Pedro jogou. Não, mas Arrascaeta. lá? Chegaram a jogar? É fraco, né? É fraco, né? É fraco, né? Se juntar... Só acho que eu tô Fala aí, meu filho. Você, qual era? Nino. Qual a escalação do Fluminense? Nino, olha pra mim. Do meio pra frente. Nino. Ganso. Nino. Tem discussão, Ganso? Tem discussão? Nino. Arias, tem discussão? Nino. O Keno tem mais Libertadores que todo mundo aí, seu argumento é esse. Não, Ué, não tem? Não tem. Filho, quem do Flamengo ali conseguiu dialogar peitinho com o Ronaldinho Gaúcho? Ninguém, porra. Ronaldinho Gaúcho respeita o Keno, cara. Só me ouve aqui rapidinho. Vai lá. Fluminense tem quantos anos? Fluminense tem quantos anos? 123 anos. O Arrascaeta tem 6 anos, tem mais Libertadores que o Fluminense na história dele. Tá, mas a questão é que em 2019 o que jogou... A pauta é o que jogou em 2019 e o que jogou em 23. Quer falar 19? Fluminense... Fica mais feio ainda pra vocês. Sabe o que salva vocês?
é que o Fluminense fez um jogo catastrófico naquele dia da Mundial. Todo mundo esperava o Fluminense jogar bola. No 4x0? É, verdade. Ali é a nossa mancha, mas só. Mas até ali, olha só, nós enfrentamos Olímpia, enfrentamos Boca Júnior. Mas e aí? Cara, indiscutível. A LDU que ganhou de vocês 2 vezes, o Flamengo já deu porrada toda hora. A minha colocação é essa, cara. Eu tenho certeza absoluta e o povo tá aí escutando, pelo amor de Deus. Davi Luiz na zaga não dá pra ser melhor do que ninguém. Vem cá, quem foi favorecido em 2013? Fluminense Futebol Clube. Por que o Fluminense? Porra, caralho. O Hulk é fora. Vai, fala aí. Quem termina o campeonato de zona de rebaixamento é quem? Fluminense. Então, se os 2 times erraram, quem foi favorecido? Só que existia um regulamento. A pergunta não é... Não. Quem foi favorecido com o erro dos 2? O Fluminense estava na zona de rebaixamento. Então o Fluminense foi favorecido. Olha só, o Fluminense foi favorecido e vocês também foram favorecidos em 2013. Por quê? Sim. Pega a tabela final. Sim. Quem terminou na frente de quem? O Fluminense acabou na frente do Flamengo. Ok. Se não fosse a Portuguesa, o caso Everton, Sim. quem cairia era quem? O Flamengo. Vamos lá. Você viu a entrevista coletiva do Guto Ferreira há pouco tempo? Não vi. O Guto Ferreira, ele era o treinador da Portuguesa em 2013. Não, ele falou que a Portuguesa não sabia do caso Everton. Exato. Sim. Exato. Olha só, desculpa. Igual o Flamengo vai falar que não sabia do caso do André Santos. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Eu vou falar sobre responder, isso. Pode, lógico. De verdade. Lógico. Vamos lá. Eu não falei que vocês não foram que o Flamengo não foi favorecido. O Flamengo também foi. Também foi favorecido. O Fluminense foi o principal favorecido, porque o campeonato no campo acaba com o Fluminense rebaixado. Sim. Então, se não houvessem erros, se não houvessem, ou vou tratar como erro, ou qualquer outro tipo de coisa, quem seria o rebaixado? Fluminense. É esse o ponto. Okay. Vamos lá. A questão toda do Everton, desculpa, os 2 times foram favorecidos. Foram. Os 2 times. É esse o ponto. Exato. O torcedor do Fluminense trata o Flamengo. O Flamengo... Não. O Flamengo e o Fluminense. Tudo bem. Agora, vamos lá. Calma aí, Hulk. Calma aí. Olha só, Rock. O fato é o quê? Qual é o fato? Pra mim, quem cagou o campeonato inteiro não foi o Flamengo, não foi o Fluminense, não foi a Portuguesa. Sabe quem foi? A CBF? A CBF. Mas olha só. A CBF, sabe por quê? O Flamengo já tinha mandado um ofício para a CBF para poder falar sobre o caso do André Santos. Você sabe disso. E aí, o que aconteceu? Mas a mesma coisa do Everton. Não responderam o e-mail do Flamengo. E o Flamengo já tinha feito o quê? Tirado o André Santos de um jogo. O Everton também foi a mesma história. Exato. Também. Então quem causa tudo é quem? Quem causou o erro? A CBF. Só que o que acontece é o seguinte, Rock. Calma aí, gente. Já existia um regulamento naquela época. E a gente sabia, o regulamento era totalmente ridículo. Okay. A gente concorda com isso. O jogador que era expulso tanto no Campeonato Carioca, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, não poderia jogar o outro jogo que era da mesma competição, no caso da CBF. Se o jogador, o André Santos, foi expulso no jogo da Copa do Brasil, ele não poderia jogar o outro jogo. E o que aconteceu? Ele jogou. Ele não jogou. Jogou. O Flamengo tira ele de um jogo. O Flamengo, ele jogou no jogo. Ele foi suspenso. Gente, a penúltima rodada, ele não joga. A penúltima rodada ele não joga. O problema do André Santos foi o jogo contra o Cruzeiro, que era a última rodada. Então não é esse o ponto. O André Santos foi expulso no jogo, o Flamengo tira ele na Copa do Brasil. O Flamengo tira ele da 37ª rodada e ele volta na 38ª. Sabe qual foi o problema? A CBF alega que ele tinha que ficar 2 jogos fora e não tinha isso no regulamento. É esse o ponto. E ninguém fala disso. Bom, e esse chega ao final aqui o debate entre flamenguistas e tricolores, que, na minha opinião, foi o melhor debate até agora, porque, de fato, tinham alguns bons argumentadores aqui. Meu amigo aqui veio para poder me tirar do sério, mas, de modo geral, aqui, é uma rapaziada muito boa. E, de fato, é um time que é rival do Flamengo e não como o Vasco, que foi construído. É diferente. Então, parabéns pra rapaziada. Canta aí. Vou pro Maraca ver o Fluminense. Torcida dele não tem nenhum dente. Vamos vencer. Ganhar Fla-Flu é normal. E é o time que fala que é pelo povo, hein?